Gustavo ainda estava rindo quando Helena empurrou a pasta de documentos para o meio da mesa. Ele nem abriu. A sala de jantar do apartamento nos Jardins tinha sido escolhida por ele para aquela conversa porque, segundo dizia, assuntos de família deviam ser resolvidos dentro de casa. Só que fazia meses que aquela casa tinha deixado de parecer uma família para Helena. Naquela noite, até as duas taças sobre a mesa denunciavam isso. Uma estava diante dela, a outra intacta parecia esperar alguém que ainda não tinha chegado. Gustavo passou o polegar pela tela do celular e perguntou: "Então é sério mesmo? E você quer o divórcio?" Helena manteve as mãos sobre o colo. "Quero." O sorriso dele aumentou devagar. Não era surpresa, era alívio. "Meu Deus, Helena, eu achei que você ia transformar isso num drama de 6 meses." Ela ergueu os olhos. "Você está decepcionado?" "Pelo contrário." Ele puxou o celular para perto, desbloqueou a tela e procurou um contato sem nenhuma pressa. Helena reconheceu a foto antes mesmo de ele tocar no nome. "Lívia." Gustavo nem tentou esconder. "O que você está fazendo?" "Comemorando." "Agora?" "Ué, você acabou de me dar a melhor notícia do ano." Ele ligou. Helena ficou parada enquanto o telefone chamava uma vez, duas. Lívia atendeu com uma voz doce demais para aquele horário. "Oi, amor." Gustavo olhou para Helena antes de responder, e aquele olhar foi pior do que qualquer pedido de desculpa que nunca veio. "Abre o champanhe." Do outro lado, Lívia soltou uma risada. "Ela assinou?" "Pediu o divórcio." "Tá brincando. Eu falei que ela ia cansar." Helena levou a mão até a pasta, mas não a puxou de volta. Gustavo continuou. "Vem pra cá. A gente comemora junto." Helena falou baixo. "Gustavo." Ele levantou um dedo, pedindo silêncio, como fazia quando atendia uma ligação de trabalho. "Traz aquela garrafa que você estava guardando." Então desligou. Helena olhou para ele por alguns segundos. "Você convidou ela para vir aqui?" "Helena, por favor." "Não começa." "Eu não comecei nada. Você pediu o divórcio." "Quer que eu faça o quê? Chore?" Ela inclinou a cabeça. "Não. Só queria saber se você conseguia esperar eu sair." Gustavo soltou uma risada curta. "Isso aqui também é minha casa." A frase caiu entre os dois. Helena não respondeu de imediato. Havia meses que Gustavo repetia aquele tipo de coisa. Minha casa, minha empresa, meu sobrenome, minha família. Como se o casamento tivesse sido uma concessão que ele fizera a ela. Naquela noite, pela primeira vez, Helena não tentou corrigi-lo. Ela apenas abriu a pasta. "O Augusto vem daqui a pouco." O sorriso dele diminuiu. "Augusto?" "O advogado da família." "Pra quê?" "Pra acompanhar os documentos." Gustavo fechou a cara. "Você chamou o advogado para pedir divórcio dentro da minha casa?" Helena empurrou uma folha na direção dele. "Eu aprendi a não assinar nada sem alguém do lado." Ele olhou para a folha, depois para ela. "Isso é indireta? Se você entendeu, talvez não seja tão indireta assim." Por um instante, Gustavo pareceu prestes a responder. O interfone tocou. Ele olhou para o relógio. "Deve ser a Lívia." Helena ficou de pé. "Não. Ainda não." "Como você sabe?" Ela pegou a própria taça e levou até a pia. "Porque Augusto é pontual." O rosto de Gustavo mudou. Foi pequeno. Um músculo perto da mandíbula. Nada que outra pessoa notasse. Helena notou, e aí estava o detalhe que ele não sabia esconder. Gustavo não tinha medo do divórcio, mas tinha algum motivo para não gostar da presença daquele advogado. "Antes de continuar essa história, me conta uma coisa. Se você estivesse no lugar da Helena e seu marido chamasse a amante para comemorar antes mesmo de você sair de casa, você ficaria para ouvir o resto ou iria embora na hora? Me diz de onde você está assistindo e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta em inscrever, porque o que Gustavo achava que era uma noite de comemoração ainda estava bem longe de terminar." Augusto entrou 5 minutos depois carregando uma pasta fina de couro e um guarda-chuva molhado. Tinha passado dos 60, falava pouco e conhecia a família de Gustavo desde antes do casamento. Não era o tipo de advogado que fazia espetáculo. Talvez por isso Gustavo o detestasse quando precisava esconder alguma coisa. "Boa noite." "Boa noite," Helena respondeu. Gustavo nem se levantou. "Achei desnecessário chamar você para isso." Augusto tirou o casaco. "Helena pediu minha presença." "Eu tô vendo." "Então não é desnecessário." Gustavo apoiou as costas na cadeira. "Ela quer o divórcio." "Eu aceito." "Não tem disputa." Augusto colocou a pasta sobre a mesa. "Ainda." Gustavo soltou o ar pelo nariz. Que palavra dramática. Palavra preventiva. Helena observava os dois.
Alguma coisa naquela troca vinha de antes. Não daquele casamento, de muito antes. Augusto abriu a pasta, mas Gustavo estendeu a mão. Não precisa. Eu assino o que tiver que assinar. O advogado levantou os olhos. Você devia ler. Eu sei o que eu estou fazendo. Helena quase sorriu. Era a frase favorita dele. A mesma usada quando comprara uma participação numa construtora contra o conselho da diretoria. A mesma usada quando demitira um gerente antigo porque o homem o contrariara numa reunião. E a mesma usada meses antes, quando Helena perguntara por que Lívia estava viajando tanto com ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Augusto deixou a caneta sobre a mesa. Então começa lendo. Gustavo puxou a primeira página com má vontade. Nesse instante, o interfone tocou de novo. Dessa vez ele sorriu. Agora é ela. Helena voltou a se sentar. Augusto não perguntou quem. Talvez já soubesse. Lívia entrou no apartamento carregando uma garrafa numa sacola de presente e usando um vestido vinho, que Helena lembrava de ter visto numa fotografia de viagem. Não porque espionasse o marido, porque a foto aparecera no perfil público de um hotel no litoral, com Gustavo ao fundo. Na época ele dissera que fora coincidência. Lívia parou quando viu Augusto. Nossa! Depois olhou para Helena. Achei que vocês já tinham terminado. Helena respondeu. Aparentemente todo mundo achou. Gustavo levantou. Vem cá. Ele beijou Lívia no rosto na frente da esposa. Não foi um beijo apaixonado. Foi pior. Foi casual. Como se Helena já fosse visita. Lívia colocou a garrafa sobre o aparador. Eu trouxe a boa. Augusto fechou a pasta. Talvez seja melhor guardar. Ela riu. Doutor Augusto, o senhor sempre tão animado. Meu trabalho raramente combina com champanhe. Gustavo passou o braço pela cintura de Lívia. Relaxa. Ela pediu o divórcio. Eu aceitei. Não tem guerra. Lívia olhou para Helena. Ainda bem, né? Tem coisa que quando acaba já passou da hora. Helena ajeitou uma dobra da manga. Concordo. Lívia esperou uma reação maior. Não veio. Aquilo a incomodou mais do que uma briga teria incomodado. Desde que conhecera Gustavo, Lívia aprendera a imaginar Helena como uma mulher que ocupava espaço sem merecer. A esposa discreta. A mulher que aparecia pouco nos eventos. A presença sem brilho ao lado de um homem acostumado a dominar qualquer sala. Era mais fácil desejar o lugar de alguém quando se convencia de que aquela pessoa não sabia usá-lo. Mas, ali, vendo Helena sentada sem elevar a voz, Lívia sentiu uma coisa que não admitiria nem para si. Não parecia uma mulher abandonada. Parecia alguém esperando. E Lívia não sabia o que. Gustavo abriu a garrafa mesmo assim. A rolha estourou. Ele encheu uma taça para Lívia e outra para si. A liberdade. Lívia ergueu a dela. Helena olhou para o advogado. Augusto continuava em silêncio. Gustavo percebeu. Você não vai brindar? Eu vim trabalhar. Então trabalha. Augusto tornou a abrir a pasta. Primeiro precisamos esclarecer como vocês pretendem conduzir a separação. Simples, Gustavo respondeu. Cada um fica com o que é seu. Helena olhou para ele. O que isso? Você entendeu? Quero ouvir. Gustavo tomou um gole. Helena, não faz isso. Isso o quê? Esse teatrinho de pergunta. Eu só perguntei o que você considera seu. Lívia cruzou as pernas. Gustavo apontou vagamente ao redor. O patrimônio da minha família, minhas participações, minha posição no grupo. Você fica com seus bens pessoais, com o que recebeu durante o casamento, dentro do que a lei determinar, e pronto. Eu não vou dificultar. Helena segurou o olhar dele. Que generoso. Lívia escondeu um sorriso atrás da taça. Augusto puxou um documento antigo de dentro da pasta. Não colocou ainda sobre a mesa. E a participação que foi reorganizada depois do casamento, Gustavo parou de beber. Que participação? Você sabe qual? Não começa com isso. Helena virou o rosto para o advogado. O que foi reorganizado? Augusto não respondeu a ela. Continuou olhando para Gustavo. Você nunca conversou com sua esposa sobre isso? Não tinha porquê. Gustavo. Augusto. Isso é assunto interno da família. Helena falou. Isso o quê? O silêncio veio rápido. Gustavo apertou a taça. Não foi isso que eu quis dizer. Então explica. Tem estruturas empresariais que não têm relação com casamento. Augusto colocou o documento sobre a mesa. Essa tem. Gustavo olhou para o papel. Não tocou. Lívia aproximou o corpo. O que é isso? Ele respondeu sem olhar para ela. Nada. Augusto corrigiu. Um aditivo assinado anos atrás. Augusto, você queria que eu trabalhasse. Gustavo largou a taça.
Isso não entra no divórcio. Eu não disse que entra. Então por que trouxe? Augusto recostou na cadeira. Porque a separação pode ativar obrigações que não existiam enquanto vocês permaneciam casados. Helena sentiu os dedos endurecerem sobre o tecido da saia. Que obrigações? Gustavo respondeu antes do advogado. Nenhuma que importe. Augusto virou o rosto para ele. Esse é exatamente o tipo de frase que trouxe a gente até aqui. Lívia pousou a taça. Amor, o que está acontecendo? Gustavo se levantou. Nada. É só burocracia velha. Ele caminhou até a janela. Helena o conhecia havia 11 anos. Sabia quando Gustavo estava irritado. Sabia quando estava humilhado. Sabia quando planejava esmagar alguém numa negociação. Aquilo era diferente. Ele estava calculando. E, pela primeira vez naquela noite, Helena entendeu que talvez o riso dele ao ouvir a palavra divórcio tivesse vindo de uma certeza muito específica. Ele acreditava que sabia exatamente quanto aquele casamento valia. E Augusto tinha acabado de mostrar que talvez ele não soubesse. Ainda assim, Helena não perguntou mais. Não naquela hora, porque o erro que ela cometera por quase todo o casamento tinha sido esse: pedir respostas antes de observar quem ficava nervoso com as perguntas. Gustavo voltou para a mesa. A gente resolve isso amanhã. Helena respondeu. Não. Não? Eu marquei hoje porque queria começar hoje. Você passou 10 anos evitando conflito e resolveu descobrir coragem numa sexta à noite? Ela olhou para a própria aliança. Não a girou, apenas tirou, colocou ao lado da pasta. Não foi hoje que eu descobri. Gustavo ficou em silêncio. Augusto baixou os olhos por um instante, como se tivesse entendido mais naquela frase do que Helena queria explicar. Lívia quebrou o silêncio. Bom, já que vocês vão ficar nessa reunião, talvez eu devesse ir. Gustavo se virou. Você fica. Pra quê? Porque eu quero. Helena soltou uma risada pequena. Todos olharam para ela. Desculpa. É hábito. Gustavo estreitou os olhos. Que hábito? Você achar que querer alguma coisa basta. O rosto dele fechou. Lívia passou a língua pelos lábios, segurando um comentário. Augusto voltou aos papéis. Hoje não vamos definir divisão nenhuma, mas precisamos registrar a intenção formal de separação e preservar documentos relevantes. Gustavo perguntou. Preservar por quê? Tá insinuando que eu esconderia alguma coisa? Augusto ajeitou os óculos. Eu não insinuei nada, parece. Talvez porque você esperava ouvir isso. Helena viu a mão do marido fechar, e ali surgiu a primeira rachadura de verdade, não a traição. Essa já existia. A rachadura era outra. Gustavo estava com medo de um papel. Na manhã seguinte, Helena acordou no quarto de hóspedes. Não dormira direito, mas também não chorara. Havia uma mala pequena no chão preparada 2 dias antes. Ela não tinha contado a Gustavo porque, por muito tempo, contar tudo a ele parecera parte natural do casamento. Até perceber que ele tinha parado de fazer o mesmo. Às 7h30, ouviu passos no corredor. A porta abriu sem bater. Gustavo apareceu ainda de camisa social, com o cabelo desalinhado. Você dormiu aqui? Dorme. A Lívia foi embora. Helena continuou dobrando uma blusa. Parabéns. Não começa. Você veio aqui para falar dela? Vim falar da gente. Helena ergueu os olhos. Ontem você ligou para sua amante 2 minutos depois que eu pedi o divórcio. Você já tinha decidido. E isso muda o quê? Ele entrou. Muda que eu não te traí ontem. Que alívio. Para de falar assim. Assim como se eu fosse um monstro. Ela colocou a blusa na mala. Eu não falei isso. Mas pensa. Não, Gustavo. Essa é uma das coisas que eu finalmente parei de fazer. O quê? Pensar por você. Ele ficou parado. Helena fechou o zíper da mala. Gustavo perguntou. Onde você vai? Para um apartamento que aluguei. Quando? Semana passada. Ele piscou. Você alugou um apartamento sem me falar? Ela quase respondeu no mesmo tom que ele usara tantas vezes. Isso não tem relação com você. Mas segurou. Eu precisava de um lugar. Você podia ficar aqui até tudo resolver. Com você e a Lívia abrindo champanhe na sala, ela não vai morar aqui. Helena pegou a bolsa. Você acha que isso melhora? Gustavo apoiou uma mão na cômoda. Eu quero que essa separação seja civilizada. Então começa respeitando minha saída. Ela passou por ele. Gustavo segurou a alça da mala. Não com violência, mas não soltou. E aquele documento? Helena parou. Qual? O que Augusto trouxe. Você sabe melhor do que eu. Ele falou alguma coisa depois que eu saí da sala? Não. Você viu? Não. Helena. Ela olhou para a mão dele na mala. Gustavo soltou.
Eu só quero evitar que advogado transforme isso numa guerra. Engraçado. Ok, você não parecia preocupado com guerra ontem. Ele passou a mão no rosto. Eu estava irritado. Você estava feliz. A resposta fez Gustavo desviar os olhos. Foi pouco, mas bastou. Helena pegou a mala. Antes de sair do quarto, falou: Fica tranquilo. Eu não quero destruir você. Ele soltou um riso sem humor. Que frase estranha. Ela abriu a porta. Eu também achei. No corredor, Helena ouviu a voz dele atrás dela. Você está fazendo isso por causa da Lívia? Ela parou. Não virou. Não. Então por quê? Helena fechou os olhos por um instante. Havia respostas demais. Porque ele parara de perguntar como ela estava. Porque começara a tratá-la como alguém grata demais para ir embora. Porque passara a esconder o celular. Porque todo jantar virara reunião. Porque qualquer discordância dela terminava com a mesma frase: Você não entende como esse mundo funciona. Mas não foi nenhuma dessas que saiu. Porque eu fiquei tempo demais num lugar onde precisava pedir licença para existir. Dessa vez Gustavo não respondeu. Helena saiu. Horas depois, quando o apartamento ficou vazio, Gustavo voltou para a sala de jantar. A garrafa de champanhe ainda estava pela metade. Ele despejou o resto na pia. Não porque se arrependesse da comemoração, ainda não. O que o incomodava era o rosto de Augusto quando mencionara o aditivo. Gustavo abriu uma gaveta antiga do escritório. Mexeu em documentos que não tocava havia anos. Contratos, atas, procurações, correspondências do pai. Ele procurava uma cópia específica. Não encontrou. Pegou o celular e ligou para o escritório de Augusto. A secretária informou que o advogado estava em reunião. Gustavo desligou sem deixar recado. Ficou parado diante da estante. Ele lembrava daquele aditivo. Claro que lembrava. Só não lembrava de todos os detalhes. Na época, seu pai ainda era quem tinha a palavra final sobre o grupo. Gustavo aceitara uma reorganização patrimonial como condição para assumir parte maior das operações. Havia cláusulas ligadas à sucessão, estabilidade familiar e proteção de determinadas participações. Pareciam burocracia. Seu pai morrera 2 anos depois. Gustavo assumira o comando e nunca mais olhara o documento. Até Helena pedir o divórcio. Ele abriu outra gaveta, vazia. Pela primeira vez, pensou que talvez o problema não fosse o que estava escrito. Talvez fosse o fato de Augusto ter levado aquele papel exatamente naquela noite. Do outro lado da cidade, Helena entrou no apartamento alugado e ficou alguns segundos olhando a sala quase vazia. Havia um sofá simples, 2 caixas, uma mesa pequena e uma janela grande voltada para prédios que ela não conhecia. Nada ali tinha história com Gustavo. E isso doeu mais do que esperava. Ela colocou as chaves sobre a mesa. O celular vibrou. Augusto. Oi. Você chegou bem? Cheguei. Podemos conversar? Helena olhou para as caixas. Agora, sei tudo. Sobre o documento, houve uma pausa curta. Também. 20 minutos depois, Helena estava num café discreto perto do escritório do advogado. Augusto chegou sozinho. Pediu água. Ela não esperou. O que o Gustavo não quer que eu saiba? Augusto respondeu. Não é tão simples. Essa frase normalmente significa que é pior. Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Seu casamento começou com uma estrutura patrimonial mais complicada do que você imaginava. Eu assinei pacto antenupcial. Eu li. Leu o que colocaram diante de você. Helena franziu a testa. Tá dizendo que tinha outro documento? Tinha documentos complementares ligados ao grupo empresarial. Você não era parte direta em todos, por isso não recebeu cópia integral de cada um, mas meu casamento aparece neles. Aparece. Por quê? Augusto escolheu as palavras. Porque o pai de Gustavo tinha uma visão muito particular sobre sucessão. Helena apoiou os cotovelos na mesa. Contínua. Ele acreditava que o controle de uma empresa familiar não podia ficar vulnerável às decisões impulsivas de uma pessoa só. Ela riu sem vontade. Então ele conhecia o filho. Augusto não sorriu. Conhecia. E o que isso tem a ver comigo? Mais do que você imagina. Helena ficou quieta. O advogado continuou. Existem condições ligadas à dissolução do casamento. Mas eu não vou te dar uma interpretação definitiva antes de revisar tudo. Você não sabe o que diz? Eu sei o que diz. Então, quero entender o alcance atual. Helena estreitou os olhos. Você está protegendo o Gustavo? Augusto demorou um segundo. Eu estou evitando te entregar uma arma sem te dizer se ela dispara para frente ou para trás. Aquilo fez Helena se calar. Eu posso perder alguma coisa?
Augusto olhou diretamente para ela. Pode. Ok? Ainda não sei quanto. Dinheiro? Ele não respondeu imediatamente. E foi isso que a assustou. Helena inclinou o corpo. Augusto. A cláusula não foi escrita para beneficiar um divórcio. Foi escrita para impedir determinadas rupturas de controle. Traduz. Se o casamento termina em certas circunstâncias, mecanismos antigos podem ser ativados. E quem perde? Talvez os dois. Helena recostou. A rua seguia cheia do lado de fora. Carros, gente andando, uma mulher empurrando um carrinho de bebê. Tudo normal demais para uma conversa que acabara de mudar o peso do divórcio. Gustavo sabe, ele conhece a existência da cláusula, mas não lembra dela. Augusto pegou o copo. Eu não apostaria nisso. Helena observou o rosto do advogado. Então por que ele ficou nervoso? Porque saber que uma porta existe não é a mesma coisa que lembrar o que tem atrás dela. Naquela tarde, Lívia encontrou Gustavo no escritório dele na Faria Lima. Não avisou que iria. Gostava de aparecer de surpresa porque, durante meses, cada entrada naquele prédio lhe dava a sensação de atravessar uma fronteira. Antes, precisava esperar. Agora a recepcionista a reconhecia. Ela entrou na sala sem bater. Gustavo estava diante do computador. Você sumiu. Tô trabalhando. Lívia fechou a porta. Depois de ontem? Principalmente depois de ontem. Ela se aproximou. Ela foi embora? Foi. Lívia sorriu. Então acabou. Gustavo não respondeu. Ela apoiou as mãos na mesa. Gustavo. Ok. Por que você tá com essa cara? Que cara? A mesma que você faz quando uma negociação dá errado. Ele fechou uma janela do computador. Não deu nada errado. Então olha para mim e fala isso. Gustavo levantou os olhos. Não deu nada errado. Lívia percebeu a pasta aberta ao lado do teclado. Viu o nome do pai dele num documento. Isso é sobre o advogado? Gustavo fechou a pasta. Não mexe nisso. Ela tirou as mãos da mesa. Tá bom. A resposta veio suave, mas por dentro, Lívia sentiu o primeiro incômodo real desde que Helena pedira o divórcio. Ela não queria apenas Gustavo. Queria o futuro que vinha junto com ele. Durante 2 anos, ouvira promessas cuidadosas. Quando tudo se resolver, quando for a hora, quando eu conseguir sair, sem transformar minha vida num escândalo. Ontem, finalmente, a esposa abrira a porta, e agora Gustavo parecia olhar para trás. Lívia caminhou até a janela. Você vai mudar de ideia? Sobre o quê? Sobre nós? Claro que não. Então por que parece que você perdeu alguma coisa? Gustavo se levantou. Eu não perdi. Ela se virou. Ainda. Gustavo ficou imóvel. Lívia sorriu. Viu? Aprendi com o doutor Augusto. Ele não achou graça. Ela pegou a bolsa. Me liga quando decidir se ontem foi comemoração ou velório. Lívia saiu antes que ele respondesse. No elevador o sorriso desapareceu. Abriu o celular. Havia uma mensagem antiga de um contato que não usava há meses. Uma pergunta simples. E então? Ele finalmente vai se separar? Lívia leu. Não respondeu. Apagou a notificação. Mas não a conversa. Naquela noite, Helena abriu a primeira caixa no apartamento novo. Dentro havia documentos pessoais, fotografias antigas e uma pasta azul que ela não lembrava de ter colocado ali. Sentou no chão, abriu e encontrou uma cópia de uma carta enviada pelo pai de Gustavo pouco antes do casamento. O papel não era endereçado a ela, era endereçado a Augusto. Helena leu a primeira linha, depois a segunda, na terceira parou. Não havia detalhes de patrimônio, não havia números, só uma frase que a deixou imóvel. Se um dia meu filho confundir herança com direito de ferir quem está ao lado dele, quero que você se lembre do motivo pelo qual essa estrutura foi criada. Helena releu. Uma vez. 2. Pegou o celular. Ligou para Augusto. Ele atendeu rápido. Helena, eu achei uma carta. Silêncio. Que carta? Do pai de Gustavo. Dessa vez a pausa foi maior. Onde você encontrou? Numa pasta minha. Não deveria estar aí. Helena apertou o papel. Então onde deveria estar? Augusto não respondeu. Ela baixou os olhos para o restante da página. Havia mais texto, mas antes que pudesse continuar, alguém bateu na porta, 3 vezes. Helena levantou. Augusto, espera. Caminhou até a entrada. Olhou pelo olho mágico. Gustavo estava do outro lado, sozinho. Sem paleto. Sem sorriso. Ela voltou o telefone ao ouvido. Ele tá aqui. Augusto respondeu num tom baixo. Então não fala da carta. Helena ficou parada. Por quê? Do outro lado da porta, Gustavo bateu de novo.
Helena, abre. Eu preciso falar com você. Ela segurou a maçaneta. No telefone, Augusto completou. Porque eu ainda não sei quem colocou essa cópia nas suas coisas. Helena desligou. Abriu a porta. Gustavo olhou para a mala ainda fechada no canto da sala. Depois olhou para a pasta azul na mão dela. O rosto dele perdeu a cor por um instante. Onde você achou isso? Helena sentiu o papel pesar entre os dedos. Você reconheceu rápido. Gustavo entrou sem esperar convite. Helena, me dá essa pasta. Ela recuou. Não. Isso não é seu. Tava dentro de uma caixa minha. Não importa. Para mim importa. Ele estendeu a mão. Me dá. Helena não se mexeu. O que tem aqui? Documentos antigos. Eu já percebi. Então não complica. Você veio até meu apartamento para pedir uma pasta que nem sabia que eu tinha? Gustavo travou por meio segundo. Foi o suficiente. Helena levantou o queixo. Como você sabia que ela estava aqui? Ele baixou a mão. Augusto falou comigo. Mentira. Ela soube antes mesmo de terminar a frase. Não porque tivesse prova. Porque Gustavo sempre dava explicação demais quando queria esconder uma coisa simples. Augusto acabou de falar comigo. Gustavo desviou os olhos para a janela. Então você ligou para ele. Liguei. Ótimo. Ele não falou que tinha falado com você. Gustavo soltou o ar. Helena, a gente não precisa transformar isso numa investigação. Você já usou essa palavra 2 vezes desde ontem. Que palavra? Transformar. Como se tudo estivesse normal e eu estivesse inventando o problema. Não foi isso. Então senta. Pra quê? Pra me explicar por que você riu quando eu pedi o divórcio e agora tá batendo na minha porta por causa de um documento do seu pai. Gustavo ficou em pé. Eu ri porque nosso casamento já tinha acabado. A frase foi direta. Helena não abaixou os olhos. Pra você. Ele hesitou. Pra nós dois. Não decide isso por mim. Você pediu o divórcio. Depois de você passar meses vivendo como se já fosse solteiro. Gustavo passou a mão pela nuca. Você quer que eu peça desculpa? Não. Então o que você quer? Helena ergueu a pasta. A verdade. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Sobre uma cláusula empresarial que você nem sabia que existia ontem? Sobre por que você tá com medo dela hoje? A pergunta acertou. Gustavo caminhou até a janela. Ficou alguns segundos olhando para a rua. Quando falou, a voz veio mais baixa. Meu pai deixou várias amarras no grupo. Amarras, condições, regras. Ele tinha medo que eu tomasse decisões emocionais depois que assumisse. E tomou alguma providência envolvendo meu casamento. Sim, você sabia. Sabia que existia. Augusto disse quase a mesma coisa. Gustavo virou. Então acredita nele. Eu quero ouvir de você. Ele fechou a boca. Helena esperou. Se o casamento acabasse em determinadas condições, algumas participações poderiam ser redistribuídas temporariamente. Para quem? Eu não lembro dos detalhes. Helena encarou. Você veio correndo até aqui sem lembrar dos detalhes? Ele não respondeu. Ela abriu a pasta. Gustavo deu um passo. Não. Helena puxou a carta. Seu pai escreveu isso. A expressão dele mudou. Você leu? Comecei. Helena. Ele escreveu que criou essa estrutura caso você confundisse herança com direito de ferir quem estivesse ao seu lado. Gustavo ficou quieto. Ela continuou. Ele estava falando de mim? Não sei. A carta é de antes do casamento. Meu pai gostava de controlar tudo, inclusive você, principalmente eu. A resposta saiu rápido demais. Pela primeira vez, havia uma rachadura não de medo, mas de vergonha. Helena percebeu. Gustavo se sentou no braço do sofá. Ele achava que eu ia destruir o que construiu. Você odiava isso? Ou quê? Ele não confiara em você. Gustavo passou os dedos pela testa. Você pediu divórcio para discutir meu pai? Não. Então não mistura. Foi ele que misturou nosso casamento com a empresa. Eu não pedi isso. Helena baixou a carta, mas assinou. Gustavo levantou os olhos. Eu queria assumir o grupo. Então aceitou o preço. Ele ficou em silêncio. Essa frase pareceu incomodá-lo mais do que as outras. Helena percebeu outra coisa. Talvez o documento não tivesse sido criado por causa dela. Talvez ela tivesse sido apenas a peça que tornava a condição possível. E aquilo machucou de um jeito estranho. 10 anos casada. 10 anos tentando convencer Gustavo de que estava ao lado dele por escolha. E agora descobria que alguém, antes mesmo da cerimônia, tinha usado a existência daquele casamento como trava contra o próprio marido. Eu quero que você vá embora. Gustavo se levantou. Você precisa ouvir uma coisa antes. Não. Helena, não é sobre a Lívia, né? Ele parou. Ela viu a resposta antes de ouvi-la.
Não. Então fala. Gustavo apontou para a carta. Se a cláusula for ativada, você também pode perder. Helena já sabia disso, mas fingiu que não. Perder o quê? Não sei exatamente. Você acabou de admitir que veio aqui por causa disso. Eu sei parte do mecanismo. Qual parte? Gustavo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, já tinha voltado ao tom de executivo. Algumas participações não ficam comigo nem com você enquanto a situação é revisada. E vão para onde? Para uma estrutura de controle independente. Por quanto tempo? Depende. Do quê? Das condições da separação. Helena ficou imóvel. Condições como traição, Gustavo não respondeu. Ela sentiu o silêncio mudar de temperatura. É isso? Não simplifica. Eu tô tentando entender. A cláusula é antiga. Foi escrita com termos amplos. E a sua relação com Lívia pode ativar alguma coisa. Gustavo apertou a mandíbula. Pode. Helena olhou para a carta, depois para ele. Então ontem você chamou ela para comemorar na frente do advogado que conhece essa cláusula. Ele não respondeu. Helena quase riu, dessa vez sem prazer. Você realmente achava que sabia o que estava fazendo? Gustavo pegou o paletó que tinha deixado sobre uma cadeira. Não toma nenhuma decisão antes de Augusto revisar tudo. Eu já tomei minha decisão. O divórcio pode te custar mais do que você imagina. Helena sustentou o olhar. Ficar já me custou. E ele abriu a boca. Fechou. Saiu sem responder. A porta bateu. Helena ficou sozinha. Só então voltou à carta. Leu o restante. Perto do fim, encontrou uma frase ainda mais estranha. A proteção só funcionará se ela puder escolher sem saber o que ganha. Helena franziu a testa. Ela, não esposa, não cônjuge. Ela ligou outra vez para Augusto. Eu quero ver tudo. Helena, tudo que eu tiver direito de ver. Vou separar os documentos. Amanhã. Preciso de tempo. Quanto? Alguns dias. Eu não vou esperar semanas. Nem deve. Helena olhou para a porta por onde Gustavo acabara de sair. E tem mais uma coisa. O quê? Eu quero continuar com o divórcio. Augusto ficou em silêncio. Mesmo sabendo que pode perder patrimônio, Helena apertou a carta entre os dedos. Ali estava a escolha. Durante 10 anos, ela aceitara pequenas perdas para preservar algo maior. Engolira perguntas para preservar a paz. Cedera espaço para preservar o casamento. Abandonara um projeto profissional próprio quando Gustavo pedira que ela o acompanhasse numa expansão do grupo, dizendo que depois haveria tempo. Depois nunca veio. Agora, pela primeira vez, alguém colocava a conta diante dela antes da decisão. E a resposta era assustadoramente clara. Mesmo assim, Augusto soltou o ar. Então eu vou preparar tudo. E, Augusto? Sim. Se essa cláusula me der alguma vantagem, eu quero saber também o preço. Vai saber. Helena desligou. Do outro lado da cidade, Gustavo entrou no carro e ficou parado no banco traseiro sem dar endereço ao motorista. Pegou o celular. Lívia tinha mandado 3 mensagens. Ele abriu a primeira. Você tá bem? A segunda. Vai jantar comigo? A terceira chegou enquanto ele olhava a tela. Ou agora eu também preciso marcar horário? Gustavo começou a digitar. Apagou. Ligou para ela. Lívia atendeu no segundo toque. Finalmente, você falou com alguém sobre o divórcio? Como assim? Alguém da empresa? Jornalista? Amigo? Qualquer pessoa? Não. Tem certeza? Gustavo, que pergunta é essa? Responde. Lívia ficou em silêncio. Eu contei para uma amiga. Ele fechou os olhos. Quem? Não importa. Importa para mim. Para você, tudo é investigação hoje. Lívia. Tá bom. Uma pessoa que eu conheço há anos. Não. Não. Ele abriu os olhos. Como não? Por que você tá falando comigo como se eu fosse funcionária? Gustavo apertou o celular. Eu preciso saber quem sabe. E eu preciso saber por que você tá apavorado com um divórcio que ontem queria comemorar. Silêncio. Lívia percebeu. A voz dela baixou. Tem dinheiro envolvido? Sempre tem. Quanto? Não sei. Ela riu de leve. Você sabe. Gustavo olhou pela janela. Não o suficiente. E Helena? O que tem ela? Ela ganha alguma coisa? A pergunta saiu rápida. Gustavo não respondeu. Lívia ficou em silêncio do outro lado. Quando voltou a falar, havia menos doçura. Então é isso. Isso o quê? Você tá com medo de ela sair mais forte do que entrou. Não inventa. Eu conheço você. Não tanto quanto acha. Lívia respirou do outro lado. Talvez. A ligação terminou pouco depois. Sozinha no apartamento, Lívia caminhou até o quarto e abriu uma gaveta que mantinha trancada. De dentro,
Tirou um envelope antigo. Não havia dinheiro. Havia uma cópia de uma fotografia, 2 recortes impressos e uma anotação com o nome do pai de Gustavo. Ela ficou olhando aquilo por alguns segundos. Depois fechou o envelope. O que Gustavo não sabia era que Lívia tinha feito perguntas sobre a família muito antes de se apaixonar por ele. O que Lívia ainda não sabia era se essas perguntas tinham levado ao homem que ela queria, ou ao problema que agora ameaçava tirá-lo dela. 2 dias depois, Helena voltou ao escritório de Augusto. Dessa vez ele tinha 3 pastas sobre a mesa. Isso é tudo? Tudo que posso te mostrar agora. Ela se sentou. Começa pela pior parte. Augusto a encarou. Por quê? Porque eu cansei de receber notícia ruim embrulhada para presente. Ele abriu a primeira pasta. Seu sogro criou uma estrutura que vinculava parte do controle empresarial à estabilidade de determinadas relações familiares. Meu casamento, entre outras, e no meu caso, Augusto virou uma página. Se o casamento fosse dissolvido sem violação grave das obrigações previstas, o controle seria reorganizado de uma forma, e com violação, de outra. Traição entra, pode entrar, pode ou entra. Depende de comprovação e interpretação. Helena assentiu. Então não é automático. Não. Ótimo. Augusto pareceu surpreso. Ótimo. Eu não quero ganhar nada porque alguém acha que meu marido me traiu. Quero saber o que é real. Ele empurrou outra folha. Então precisa saber disso. Helena leu. Dessa vez havia números, percentuais, participações. Uma empresa que ela conhecia bem. Não porque fosse acionista, porque passara quase 3 anos ajudando Gustavo a reestruturar uma divisão dela, quando ainda acreditava que aquele trabalho era apenas uma contribuição informal ao negócio da família. Helena levantou os olhos. Por que meu nome está aqui? Augusto juntou as mãos. Porque seu sogro fez uma alteração pouco antes de morrer. Eu assinei isso? Não. Então como meu nome entrou? Como beneficiária condicionada. Helena releu. Beneficiária de quê? Augusto indicou a página seguinte. Ela virou. E parou. Não. Helena. Isso está errado. Não está. Eu nunca fui dona disso. Ainda não é. Então por que está aqui? Augusto falou devagar. Porque, sob determinadas condições, você pode se tornar a pessoa com maior poder de decisão temporário sobre uma parte importante do grupo. Helena fechou a pasta. Eu não quero. E eu imaginei. O Gustavo sabe. Sabe que existe um mecanismo. Não sabe como ele seria aplicado hoje. E você sabe? Augusto olhou para as outras 2 pastas. Tô começando a saber. Helena se levantou e caminhou até a janela. Por alguns segundos ficou em silêncio. Depois perguntou. E qual é o preço? Augusto não respondeu. Ela se virou. Você disse que tinha preço. Ele fechou a primeira pasta. Tem. Então fala. Augusto colocou a mão sobre a segunda. Para exercer qualquer direito decorrente dessa cláusula, você teria que abrir mão de outra posição prevista nos documentos. Qual? O advogado a encarou. A única que seu sogro deixou pensando no seu futuro fora da família. Helena não entendeu. Que futuro? Augusto puxou a segunda pasta. Na capa havia o nome de um projeto que Helena não via havia 8 anos. O nome da empresa que ela tinha criado antes de se casar, a empresa que acreditava ter fechado. Helena perdeu o ar por um segundo. Isso não existe mais. Augusto respondeu. Existe. Ela não se sentou. Não. Existe, Helena. Eu encerrei. Você transferiu sua participação pro Gustavo. Augusto balançou a cabeça. Foi isso que você acreditou. Helena ficou imóvel. Então, para quem eu transferi? Augusto não abriu a pasta. Essa é a parte que você precisa decidir se quer ouvir agora. Helena olhou para o nome escrito na capa. O negócio tinha sido pequeno. Uma consultoria de desenvolvimento de marcas. Nada comparável ao império da família de Gustavo, mas tinha sido dela, criado antes dele, construído com 2 mesas alugadas, um computador que esquentava demais e clientes que às vezes atrasavam meses para pagar. Ela abrira a mão quando Gustavo dissera que os 2 não precisavam competir por tempo. Na época, a frase parecera romântica. Hoje soava diferente. Abre. Augusto colocou os dedos sobre a pasta. Depois disso, você não vai conseguir olhar para algumas decisões do seu casamento do mesmo jeito. Helena sustentou o olhar. Eu já não consigo. E ele abriu. E Helena entendeu que o divórcio não ia obrigá-la apenas a escolher entre ficar e ir embora. Ia obrigá-la a escolher entre 2 partes da própria vida. E dessa vez, nenhuma escolha seria gratuita.
Helena não tocou na pasta por alguns segundos. O nome na capa parecia pertencer a outra mulher. Uma mulher de 28 anos que atendia clientes numa sala emprestada, levava marmita de casa e comemorava cada contrato como se tivesse ganhado uma licitação milionária. Naquela época, a empresa se chamava Horizonte Estratégia, pequena, sem investidores, sem sobrenome importante por trás. Sou dela. Abre, Helena repetiu. Augusto virou a primeira página. Quando você decidiu deixar a Horizonte, Gustavo sugeriu incorporar alguns contratos ao grupo. Eu lembro, você assinou uma cessão. Eu lembro disso também. O que você não sabia é que a cessão não transferia a empresa inteira. Helena aproximou a cadeira. Como assim? Parte dos direitos comerciais foi transferida. A sociedade não. E lá, Francio atesta. Eu era a única sócia. Era. Então, se eu sair, Augusto apontou uma assinatura. Seu sogro entrou. Helena olhou para o documento. O nome dele estava ali. Álvaro Sampaio. Por quê? Porque Gustavo levou o projeto ao pai. Ela ergueu os olhos. Gustavo? Sim. Ele disse que meu negócio não tinha escala. Augusto permaneceu em silêncio. Disse que eu estava me desgastando por uma coisa pequena. Que era melhor eu ajudar o grupo, porque lá meu trabalho teria alcance de verdade. Augusto fechou a pasta pela metade. Helena, eu não estava presente nessas conversas. Mas sabe o que aconteceu depois? Sei o que os documentos mostram. Então me mostra. Ele abriu novamente. A Horizonte não tinha sido encerrada. Tinha sido mantida quase inativa durante 2 anos. E depois, incorporada a uma empresa maior que prestava serviços de estratégia, posicionamento e expansão para as marcas do próprio Grupo Sampaio. Helena leu 3 páginas sem falar. Em algumas linhas, reconheceu modelos de trabalho que ela mesma tinha criado, métodos que usava com clientes pequenos, planilhas, processos, estruturas de análise que anos depois apareciam com outros nomes dentro do conglomerado. Isso veio de mim. Augusto assentiu. Parte-sim. Eles usaram meu trabalho. Usaram ativos que foram cedidos legalmente. Helena levantou o olhar. Legalmente? Eu escolhi essa palavra de propósito. E moralmente? Augusto empurrou os óculos para o alto. Eu não sou a pessoa certa para responder. Helena soltou um riso curto. Hoje você está escolhendo bem onde pisa. Porque você está no meio de um campo onde todo mundo enterrou alguma coisa. Ela voltou ao documento. Quanto vale isso hoje? Augusto respondeu com cautela. A empresa atual vale bastante. Quanto é bastante? O suficiente para não ser detalhe numa separação. Helena fechou os olhos por um instante. Não pelo dinheiro, pelo tempo. 8 anos. 8 anos acreditando que tinha escolhido abrir mão de uma coisa. Agora descobria que aquilo nunca tinha desaparecido. Só tinha continuado sem ela. Gustavo sabia? Augusto demorou. Sabia da estrutura inicial. E depois, ele acompanhou parte da incorporação. Helena levantou. Então sabia. Helena, para de proteger palavra. Ele sabia. Augusto não negou. Ela caminhou até a janela. Do lado de fora, o trânsito avançava devagar. E meu sogro, ele preservou uma participação separada. Para quem? Augusto puxou outra folha. Para você. Helena virou. Sem me contar, com uma condição, ela voltou para a mesa. Claro. Augusto mostrou o trecho. Se você permanecesse vinculada à família, a participação ficaria bloqueada dentro da estrutura. Esse eu saísse? Poderia reivindicá-la. Helena ficou parada. Aquilo parecia simples demais. Onde está o problema? Augusto apoiou as mãos sobre a mesa. O problema é que essa participação e a cláusula de proteção do grupo se cruzam. Explica direito. Se você exercer o direito de assumir temporariamente a posição de controle prevista na cláusula do divórcio, abre mão do direito de recuperar essa participação da Horizonte. Helena levou alguns segundos para entender. Eu tenho que escolher, sim, entre controlar uma parte do grupo do Gustavo, temporariamente, ponto, e recuperar o que começou comigo. Em termos gerais, sim. Helena se sentou devagar. Não chorou, só ficou olhando para o nome da empresa. Por que alguém faria uma cláusula assim? Augusto respondeu. Seu sogro acreditava que poder só tinha valor quando custava alguma coisa a quem o exercia. Isso parece coisa que homem rico diz quando não é ele que vai pagar. Augusto quase sorriu. Ele podia ser difícil. Difícil? Muito. Helena fechou a pasta. Eu quero falar com Gustavo. Antes disso, preciso terminar a análise.
Eu não quero análise para perguntar se ele mentiu para mim. Essa conversa pode ter consequência. E Augusto ficou quieto. Helena pegou a bolsa. Me manda cópia do que eu posso ter. Vou mandar. Ela foi até a porta. Helena. Virou. Não deixa a raiva escolher por você. Ela encarou o advogado. Eu passei 10 anos deixando o medo escolher. E saiu. Gustavo estava numa reunião quando recebeu a mensagem dela. Precisamos conversar sobre a Horizonte. Ele leu 2 vezes. Na terceira, pediu licença e saiu da sala. Ligou. Helena recusou. Mandou outra mensagem. Hoje, sem Lívia, sem advogado, você e eu. Gustavo ficou olhando para a tela. O diretor financeiro apareceu no corredor. Tá tudo bem? Tá. A gente continua? Gustavo guardou o celular. 5 minutos. Entrou no próprio escritório e trancou a porta. Abriu uma pasta digital que não acessava havia anos. Horizonte. O nome ainda estava lá. Ele passou os olhos por documentos antigos e encontrou o que procurava. Uma mensagem do pai. Gustavo lembrava daquele dia. Álvaro tinha chamado o filho de irresponsável porque Gustavo queria absorver a carteira de clientes da empresa de Helena e fechar o restante. Você está confundindo o casamento com a aquisição, o pai dissera. Ela não quer mais tocar a empresa. Ela não quer porque você passou 6 meses convencendo essa mulher de que o trabalho dela atrapalha o casamento. Na época, Gustavo batera a mão na mesa. Ela escolheu. Álvaro rira sem humor. Filho, você sempre gosta mais das escolhas dos outros quando foi você que desenhou as opções. Gustavo fechou os olhos. 8 anos depois, a frase parecia pior. Ele abriu outra mensagem. Nela, havia uma instrução clara do pai para preservar a participação de Helena. Gustavo sabia, não de todos os detalhes posteriores, mas sabia o bastante. E, pela primeira vez desde que ela pedira o divórcio, teve dificuldade de mentir para si mesmo. Não tinha esquecido, tinha decidido que não importava. Às 7 da noite, Helena chegou ao apartamento antigo. Gustavo estava sozinho. Não havia champanhe, não havia taças. Só 2 xícaras de café sobre a mesa. Ela olhou. Não quero. Eu fiz para mim. Tem 2. Hábito. Helena deixou a bolsa no sofá. Horizonte. Gustavo não fingiu não entender. Augusto te mostrou. Mostrou. Quanto? O suficiente. Ele puxou uma cadeira. Senta. Prefiro ficar. Helena. Você sabia que a empresa não tinha fechado? Gustavo apoiou as mãos na mesa. Sabia que meu pai manteve a estrutura. Não foi o que eu perguntei. Sim. A resposta veio baixa. Ela ficou parada. Tinha imaginado aquela conversa desde que saíra do escritório de Augusto. Na imaginação, gritava. Na realidade, a voz saiu quase sem força. Por que você nunca me contou? Porque na época você queria sair. Eu queria, ou você queria que eu quisesse? Gustavo levantou os olhos. Não faz isso. Isso o quê? Reescrever nosso casamento inteiro porque acabou. Helena riu. Você tem coragem de falar em reescrever? Eu não te obriguei a nada. Não. Você só repetiu por meses que meu trabalho era pequeno, que eu vivia cansada, que a gente não tinha tempo, que eu podia fazer algo maior ao seu lado. E você fez. Para você. Pro grupo. Que era seu. Era da família. Helena deu um passo. Eu era da família quando servia para trabalhar de graça. Gustavo travou. Ela continuou. Porque quando eu perguntei sobre patrimônio, você disse que era assunto interno da família. Eu estava irritado. Engraçado como você sempre vira outra pessoa depois que a frase já saiu. Ele se levantou. Você acha que eu planejei roubar sua empresa? Eu não usei essa palavra. Tá pensando? Eu tô perguntando por que meu marido sabia que uma parte da minha vida continuava existindo e preferiu deixar eu acreditar que ela tinha morrido. Gustavo caminhou até o aparador. Meu pai não queria que você soubesse. Helena ficou imóvel. Oh, que? Ele criou a participação condicionada sem te contar. E você obedeceu? Era a decisão dele. Desde quando você obedecia a seu pai? A pergunta acertou em cheio. Gustavo virou. Helena viu. Não era só culpa, era alguma coisa mais antiga. Ele ameaçou tirar minha posição no grupo se eu interferisse. Então você escolheu sua posição. Gustavo abriu a boca. Nada saiu. Helena assentiu devagar. Pronto. Não é tão simples. É sempre isso com você. Nunca é simples quando a resposta te deixa feio. Ele bateu a mão na mesa. Não forte, mas o som cortou a sala. Eu tinha 33 anos e um conselho inteiro esperando o meu primeiro erro. Meu pai me tratava como um adolescente.
Você acha que eu podia jogar tudo fora por uma empresa pequena? O silêncio veio logo depois. Gustavo percebeu tarde demais. Pequena. A mesma palavra. Helena olhou para ele sem piscar. Você ainda acha isso? Não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente. Gustavo passou a mão pelo cabelo. Eu tô falando daquele momento. E eu tô falando de mim. Ela pegou a bolsa. Helena, espera. Pra quê? Você veio conversar. Eu conversai. Não. Você veio me condenar. Ela virou perto da porta. Você quer mesmo falar de condenação? Você chamou sua amante para abrir champanhe antes de eu sair de casa. Eu errei. Qual parte? Gustavo ficou em silêncio. Helena fez uma pergunta que não pretendia fazer. Quando começou com a Lívia, ele desviou os olhos. Ela entendeu. Há quanto tempo? 1 ano. Gustavo? 1 ano e alguns meses. Helena fechou a mão em volta da alça da bolsa. Enquanto eu estava trabalhando na reestruturação da divisão de hotelaria, não mistura. Ela soltou uma risada incrédula. Você me pediu para voltar a ajudar a empresa porque dizia que precisava de alguém em quem confiava. E eu confiava em você. Só não me respeitava. Não fala como se tudo entre a gente tivesse sido mentira. Helena abriu a porta. Isso é o pior. Ele se aproximou. O que? Ela olhou para ele. Eu sei que não foi. E saiu. A frase ficou com Gustavo, porque teria sido mais fácil se ela o chamasse de mentiroso. Mais fácil se dissesse que nada prestara. Mas Helena tinha acabado de reconhecer que existira alguma coisa boa, e mesmo assim, estava indo embora. Na garagem, ela entrou no carro e ficou alguns minutos sem ligar o motor. O celular vibrou. Uma mensagem de Augusto. Precisamos nos ver amanhã. Encontrei uma inconsistência na cláusula. Helena respondeu, boa ou ruim? Augusto demorou. Ruim para alguém. No dia seguinte, Lívia chegou cedo ao escritório de Gustavo. Dessa vez, a recepcionista pediu que esperasse. Ele está em reunião. Eu espero na sala dele. Ele pediu para não ser interrompido. Lívia sorriu. Acho que você não entendeu. Eu sou. Parou antes de terminar. O que ela era? Namorada? Amante promovida? Mulher que tomaria o lugar de Helena? Nenhuma dessas palavras vinha com crachá. Eu aviso que você chegou, a recepcionista disse. Lívia se afastou. No elevador, apertou o botão do térreo. Mudou de ideia. Apertou o andar jurídico. As portas abriram. Ela conhecia uma assistente dali. Carolina. Tinham se aproximado em eventos da empresa. Lívia encontrou a mulher perto da copa. Carol. Oi. Tudo bem? Preciso de uma ajuda. Carolina sorriu. Se for contrato, vai ter que entrar na fila. Não é contrato. Lívia baixou a voz. É sobre uma empresa antiga. Qual? Horizonte e Estratégia. Carolina parou de sorrir. Foi mínimo. Lívia percebeu. Você conhece. Já ouvi o nome. Onde? Não lembro. Carol. Lívia, se isso tiver relação com documento interno, eu não posso falar. A resposta confirmou mais do que qualquer explicação. Lívia deu um passo para trás. Relaxa. Não pedi nada. Viru. Carolina chamou. Lívia. Ela olhou por cima do ombro. Oh, Quay. Não procura coisa que não é sua. Lívia sorriu. Engraçado. Foi exatamente o que me disseram sobre o Gustavo. Saiu. No estacionamento, entrou no carro e tirou o envelope antigo da bolsa. Abriu. A fotografia mostrava Álvaro Sampaio num evento empresarial ao lado de um homem mais novo. No berço havia um nome. Renato Avelar, o pai de Lívia. Ela ficou olhando para os dois. O que ninguém naquele prédio sabia era que a curiosidade dela pela família Sampaio tinha começado muito antes de conhecer Gustavo num jantar. Quando Lívia tinha 17 anos, o pai perdera a empresa. Não por causa de Álvaro. Pelo menos era o que os registros diziam. Mas Renato nunca acreditara. Até morrer, repetia que os Sampaio tinham usado informação privilegiada numa negociação para expulsá-lo de um mercado que ajudara a construir. Lívia crescera ouvindo o sobrenome como se fosse uma dívida. Anos depois, quando conheceu Gustavo por acaso num evento, disse a si mesma que aquilo não tinha importância. Depois perguntou sobre o pai dele, depois sobre o grupo, depois encontrou documentos antigos. E quando percebeu, já não sabia onde terminava a curiosidade e começava o desejo de entrar naquela família. Ela fechou o envelope. O problema era que Gustavo tinha deixado de ser apenas um Sampaio. Em algum momento, ela tinha se apaixonado por ele. E isso tornava tudo mais perigoso. Naquela tarde, Augusto mostrou a Helena uma planilha antiga. Isso é a inconsistência? Parte dela. Eu não entendo.
A cláusula foi alterada depois da morte do seu sogro. Helena ergueu os olhos. Por quem? Pelo conselho, dentro das autorizações previstas. Gustavo? Ele votou. Ela ficou quieta. A favor? A favor. E essa alteração muda o quê? Augusto virou a página. Antes, a cláusula dependia de uma ruptura que colocasse o patrimônio familiar em risco, certo? Depois, passou a incluir condutas pessoais capazes de gerar conflito de interesses, exposição do grupo ou uso indevido da estrutura empresarial. Helena franziu a testa. Traição virou motivo empresarial? Não. Traição sozinha não. Então a Lívia não importa. Importa se ela tiver relação com negócios do grupo. Helena lembrou das viagens, dos eventos, das vezes em que Gustavo dissera que Lívia era consultora externa em projetos de comunicação. Ela trabalhou para a empresa. Sim, quanto? Mais do que eu imaginava. Augusto mostrou contratos. Lívia havia recebido pagamentos por meio de 2 consultorias. Nada ilegal à primeira vista, mas havia coincidências. Projetos aprovados por Gustavo. Acesso a informações internas. Viagens pagas pela empresa. Isso muda tudo? Helena perguntou. Pode mudar. De novo esse pode, porque não existe botão mágico. Yuzai. Augusto apontou uma linha. Mas se houver prova de que Gustavo usou recursos ou posição dentro do grupo para favorecer uma relação pessoal escondida, a cláusula pode ser acionada. Helena recostou. E eu assumiria aquele controle temporário, talvez, perdendo a horizonte. Se escolher exercer o direito, sim. Ela ficou em silêncio. Augusto fechou a pasta. Tem mais. Helena riu sem humor. Claro que tem. Gustavo me ligou ontem. Para quê? Perguntar se poderia renunciar voluntariamente à posição antes de qualquer disputa. Ele franziu a testa. Ele quer ser? Não sei. Gustavo não larga poder. Eusai. Então por quê? Augusto respondeu. Talvez esteja tentando impedir que a cláusula seja ativada contra ele. Funcionaria? Não necessariamente. Helena olhou pela janela. Ou ele está protegendo alguma coisa. Pode ser. Você confia nele? Augusto ajeitou os papéis. Eu conheço Gustavo desde criança. Não foi o que eu perguntei. O advogado levantou os olhos. Hoje, não o suficiente. Naquela noite, Gustavo encontrou Lívia num restaurante quase vazio. Ela chegou atrasada. Sentou sem beijá-lo. Você pediu para eu vir. Pedi. Então fala. Gustavo colocou o celular sobre a mesa. Quero que você me mostre todos os contratos que teve com o grupo. Lívia não mudou a expressão. Por quê? Porque preciso saber. Você aprovou quase todos. Não todos. Ela apoiou os braços na mesa. Você está me acusando de alguma coisa? Tô fazendo uma pergunta. Não. Você está tentando descobrir se consegue colocar a culpa em mim. Gustavo apertou a mandíbula. A cláusula pode ser acionada por conflito de interesse. Lívia ficou quieta. E nossa relação começou enquanto você prestava serviço para empresas do grupo. Você sabia da relação e dos contratos. Não de tudo. Ela riu. Ah, agora você não sabia de tudo. Lívia. Interessante. Quando era para me levar para hotel escondido, você sabia o que estava fazendo. Agora virou homem desinformado. Gustavo baixou a voz. Não brinca com isso. Eu não tô brincando. Ela pegou a bolsa. Ele segurou o pulso dela por um segundo e soltou na mesma hora. Senta. Lívia olhou para a mão dele. Depois pro rosto. Nunca mais faz isso. Gustavo recuou. Desculpa. Ela continuou em pé. Quer saber uma coisa? Eu achei que quando Helena saísse, você ia finalmente escolher alguma coisa sem pensar no seu pai. Gustavo ergueu os olhos. O que meu pai tem a ver com você? Lívia percebeu tarde demais. Nada. Você falou dele, porque tudo nessa família volta para ele. Como você sabe? Ela puxou a cadeira e sentou. Você fala dele. Não desse jeito. Lívia pegou a taça de água. Tá paranoico. Gustavo não desviou os olhos. Você pesquisou minha família antes de me conhecer? A mão dela parou. Pequeno demais para qualquer um. Grande o suficiente para ele. Que pergunta ridícula. Responder. Não. Não pesquisou ou não vai responder? Lívia sorriu. Tá vendo? É por isso que Helena foi embora. Gustavo ficou imóvel. Lívia percebeu que tinha acertado. E por um instante, sentiu prazer. Logo depois, medo. Ela se inclinou. Você quer saber quem eu era antes de você? Quero. Então começa perguntando, por que seu pai destruiu o meu? Gustavo franziu a testa. Alque. Lívia levantou. Boa noite. Ele segurou a própria cadeira para não levantar atrás dela.
Lívia. Ela não voltou. Gustavo pegou o celular. Ligou para Augusto. Nada. Ligou de novo. Nada. Mandou uma mensagem. Quem é Renato Avelar? A resposta veio 20 minutos depois. Precisamos conversar pessoalmente. No dia seguinte, Gustavo chegou ao escritório de Augusto antes das 8. Helena já estava lá. Os dois se olharam. Você chamou ela? Gustavo perguntou. Augusto respondeu. Chamei vocês dois. Por quê? Porque chegou a hora de parar de trabalhar com pedaços da história. Gustavo fechou a porta. Renato Avelar. Helena olhou para ele. Quem? Augusto apontou para as cadeiras. Sentem. Gustavo permaneceu em pé. Quem era ele? Augusto abriu uma pasta. Um empresário que negociou com seu pai muitos anos atrás. E a empresa dele entrou em colapso depois. Meu pai causou isso? Não há prova disso. Lívia acha que sim. Helena virou para o marido. Lívia? Augusto ficou imóvel. Como ela sabe? Gustavo passou a mão pelo rosto. Renato era pai dela. O silêncio encheu a sala. Helena levou alguns segundos. Você não sabia? Não. Você passou mais de um ano com ela e não sabia quem era o pai? Ela usa o sobrenome da mãe. Helena quase respondeu, mas Augusto interrompeu. Isso explica alguns acessos. Gustavo virou. Que acessos? Augusto puxou documentos. Lívia prestou consultoria para áreas ligadas a arquivos estratégicos antigos. Quem autorizou? Em alguns casos, você. Gustavo pegou uma folha. Isso era projeto de reposicionamento institucional. Também envolvia pesquisa histórica do grupo. Helena olhou para ele. Ela teve acesso a documento do seu pai? Limitado, Augusto respondeu. Gustavo empurrou o papel. Isso não prova nada. Não. Então para de olhar para mim como se eu tivesse entregado a chave do cofre. Augusto falou baixo. Você entregou uma chave. Só ainda não sabemos de qual porta. Gustavo Setsalou. Helena observou o marido. Ali estava. O erro que ele não conseguia transformar em arrogância. Ele tinha colocado Lívia dentro da empresa porque confiava nela. Ou porque queria tê-la perto. Talvez os dois. E pela primeira vez, a traição deixava de ser apenas uma ferida entre marido e mulher. Tinha consequência fora do quarto. Augusto puxou outro documento. Tem mais uma coisa. Helena fechou os olhos. Essa frase está virando uma ameaça. Ontem pedi uma revisão completa das alterações feitas depois da morte de Álvaro. Gustavo ficou atento. E? Encontrei a ata em que você votou pela ampliação da cláusula. Yosai, você leu o anexo? Gustavo não respondeu. Augusto repetiu. Le? Faz anos. Isso não é resposta. Helena olhou para o marido. Gustavo sentou pela primeira vez. Provavelmente não inteiro. Augusto empurrou o anexo. Então lê agora. Gustavo pegou. Seus olhos correram pelas linhas. Pararam. Voltaram. Helena viu a cor sumir do rosto dele. O que é? Ela perguntou. Gustavo não falou. Augusto respondeu. A alteração incluiu uma previsão específica para casos em que a pessoa em posição de comando cria conflito de interesse com alguém que tenha acesso estratégico ao grupo. Tei. Augusto olhou para Helena. Nessa hipótese, o direito de voto de Gustavo pode ser suspenso durante a apuração interna. Helena franziu a testa. Temporariamente. Sim. E quem vota no lugar? Augusto virou outra folha. A pessoa indicada na estrutura sucessória original. Helena sentiu a sala ficar pequena. Quem? Augusto respondeu. Você. Gustavo fechou os olhos. Helena não falou. Era isso. A cláusula não dava a ela dinheiro. Não entregava a empresa. Não transformava o divórcio numa loteria. Dava uma escolha. Se fosse demonstrado que Gustavo misturara a relação com Lívia ao funcionamento do grupo, Helena poderia assumir temporariamente o voto ligado à posição dele. Mas, para aceitar, teria que renunciar ao direito de recuperar sua participação na Horizonte. O negócio que tinha começado com ela. A única coisa daquela estrutura que apontava para uma vida fora do Sampaio. Helena olhou para o marido. Você votou nisso. Gustavo segurou o documento. Eu não lembrava. Você votou. Sim. Numa cláusula que agora pode te tirar do controle. Temporariamente. Ela riu. Olha só. Você aprendeu a gostar dessa palavra. Gustavo largou o papel. Eu não vou brigar com você por isso. Helena ficou séria. Ok, se chegar nesse ponto, eu não vou usar a empresa para te esmagar. Que bonito. Não é generosidade. Então é o quê? Ela olhou para ela. A voz saiu sem a firmeza habitual. Talvez eu esteja cansado de provar que meu pai tinha razão sobre mim. Helena não respondeu.
Augusto fechou a pasta. Ainda não terminou. Gustavo virou. O que falta? Precisamos saber o que Lívia acessou e por quê. Eu falo com ela. Não sozinho, Augusto respondeu. Ela é minha. Gustavo parou. Helena esperou. Ele não completou. Augusto disse, ela pode estar envolvida num conflito empresarial. A partir de agora, isso não é conversa de casal. Gustavo soltou um riso seco. Engraçado ouvir isso depois de tudo. Helena levantou. Eu vou embora. Augusto perguntou. E a cláusula? Eu não decidi. Gustavo olhou para ela. Helena. Ela virou. Ok. Ele demorou. Se você aceitar, perde a horizonte. Uzai, você queria aquilo antes de me conhecer. Isai, então não faz isso só para me punir. A frase deixou o ar pesado. Helena caminhou até ele. Parou perto o bastante para Gustavo precisar erguer o rosto. Você ainda acha que minhas decisões giram em torno de você? Ele não respondeu. Esse é o seu problema, Gustavo. Até quando perde, você se coloca no centro da perda. Helena saiu. Naquela tarde, Augusto recebeu os primeiros relatórios internos. Havia acessos feitos pela equipe de Lívia a arquivos antigos. Nada, sozinho, provava fraude. Mas um nome aparecia repetido. Horizonte Estratégia. Quando Augusto ligou para Helena, ela atendeu no primeiro toque. Encontrou alguma coisa? Sim. Ok. Lívia pesquisou sua antiga empresa. Helena ficou em silêncio. Antes ou depois de começar com Gustavo? Antes. Ela se sentou na beirada da cama. Quanto antes? Meses. Ela me conhecia? Não sei. Ela sabia quem eu era? Provavelmente. Helena olhou para a caixa onde guardara a carta de Álvaro. Uma pergunta nova apareceu. Talvez Lívia não tivesse entrado naquela história por causa de Gustavo. Talvez Gustavo fosse apenas a porta. No fim do dia, Lívia recebeu uma mensagem de Helena. Precisamos conversar. Ela não respondeu. 5 minutos depois, chegou outra. Sobre Renato Avelar. Lívia deixou o celular cair sobre o sofá. Ficou andando pela sala. Uma vez. Duas. Parou diante do espelho. Por anos, tinha imaginado o que diria se alguém daquela família descobrisse. Eu só queria a verdade. Era a frase preparada. Parecia limpa, quase justa. Mas havia um problema. No meio do caminho, ela tinha começado a querer outras coisas. Gustavo. O apartamento. A posição. A sensação de finalmente entrar no lugar que o pai dela dizia ter sido roubado dele. E a partir daí, a verdade deixara de ser o único objetivo. Ela pegou o telefone, respondeu. Amanhã. Lugar público. Helena enviou um endereço. Lívia olhou novamente para o espelho. Que isso, murmurou para si mesma. Vai ficar com medo agora. Mas ficou. No dia seguinte, as duas se encontraram num café. Helena chegou primeiro. Lívia sentou de frente para ela. Cadê o Gustavo? Não convidei. Augusto? Também não. Lívia tirou os óculos escuros. Então você quer o quê? Saber quando descobriu quem eu era. Você é a esposa do Gustavo. Não era segredo. Não tô falando disso. Lívia cruzou os braços. Helena continuou. Você pesquisou a Horizonte antes de começar a relação com ele. Nenhuma reação. Quem te contou isso? Importa? Importa para saber quanto você sabe. Helena inclinou a cabeça. Boa resposta. Lívia olhou pela janela. Meu pai se chamava Renato Avelar. Oisai. Então também sabe que ele perdeu tudo depois de fazer negócio com Álvaro. Augusto disse que não existe prova de que Álvaro causou isso. Lívia riu. Claro que ele disse. Você tem prova? Tenho perguntas. Pergunta não é prova. Engraçado você falar isso. Seu casamento acabou por causa de perguntas sem resposta. Helena permaneceu imóvel. Lívia sorriu de leve. Foi mal. Menos do que você queria. O sorriso desapareceu. Helena perguntou. Você se aproximou do Gustavo por causa do pai dele? Lívia mexeu na colher. No começo, eu queria entender. Sim ou não? Sim. Helena esperou. Lívia levantou os olhos. Só que não aconteceu do jeito que você está imaginando. Você não sabe o que eu estou imaginando. Você acha que eu planejei seduzir seu marido, entrar na empresa e me vingar? Planejou? Não. Mas usou a relação para conseguir acesso. Lívia não respondeu. Helena percebeu. Usou. Eu procurei documentos. Sem autorização, eu tinha acesso ao projeto. Não ao meu negócio. Seu negócio? Lívia soltou uma risada curta. Você nem sabia que ele existia. Helena sentiu a provocação. Dessa vez não recuou. E mesmo assim você sabia. Lívia parou. Helena se inclinou.
Essa é a parte que eu não consigo encaixar. Por que a Horizonte? Lívia deixou a colher sobre o pires, porque foi através dela que meu pai perdeu o último contrato importante. Helena franziu a testa. Isso não faz sentido. A Horizonte era pequena. Era. Eu nunca trabalhei com Renato Avelar. Você não. Então quem? Lívia olhou para ela. Álvaro. Helena ficou imóvel. Explica. Pouco antes do meu pai quebrar, uma análise produzida pela Horizonte foi usada numa negociação do Grupo Sampaio. Não. Foi. Eu teria visto. Você já tinha saído. Helena sentiu a mão esfriar. Lívia continuou. Seu método foi usado para avaliar a empresa do meu pai. Por quem? Pela estrutura que absorveu seu trabalho. Helena lembrou das páginas, dos modelos, das planilhas, do que tinha criado e deixado para trás. Você acha que meu trabalho ajudou a destruir seu pai? Lívia apertou os lábios. Durante anos, achei. E agora? Ela desviou os olhos. Essa foi a primeira resposta honesta. Agora eu não sei. Helena ficou em silêncio. Lívia continuou. Eu encontrei um documento incompleto. Parecia mostrar que Álvaro tinha usado uma análise interna para pressionar a empresa dele. E você entrou na vida do Gustavo para procurar o resto. Eu entrei na empresa para procurar. Enna Jamadele. Lívia encarou. Isso veio depois. Helena segurou o olhar. Que conveniente. Você quer que eu diga que foi tudo plano? Não foi. Então você se apaixonou. Lívia não respondeu. Isso te incomoda? Não. Devia. Helena quase sorriu. Você ainda acha que ganhar o Gustavo significa ganhar de mim? Lívia se inclinou. E você ainda acha que sair andando de cabeça erguida significa que não está quebrada? A frase acertou. Helena deixou passar 2 segundos. Depois falou. Tá vendo? É por isso que eu queria conversar sem ele. Por quê? Porque quando você não está performando para Gustavo, você mostra mais do que devia. Lívia fechou a expressão. Helena pegou a bolsa. Obrigada. Pelo quê? Pela parte que faltava. Você não tem prova de nada. Helena se levantou. Nem você. Lívia ficou sentada. Helena deu 2 passos. Ah, Lívia. Ela virou. Se você encontrou alguma coisa sobre meu trabalho, guarda bem. Isso é ameaça? Não. Helena sustentou o olhar. É a primeira vez em anos que eu quero saber exatamente o que fizeram com uma coisa que era minha. Saiu. Naquela mesma noite, Augusto conseguiu localizar o documento completo da negociação envolvendo Renato Avelar. Chamou Helena e Gustavo. Os 3 ficaram em silêncio enquanto ele lia. A análise baseada nos métodos da Horizonte realmente existia, mas não tinha sido usada para derrubar a empresa de Renato. Tinha sido usada para recomendar que o grupo não entrasse no negócio. Álvaro votara contra a aquisição. Renato quebrara meses depois por dívidas que já existiam. Gustavo olhou para o advogado. Então meu pai não destruiu ninguém. Augusto respondeu. Não há sinal disso aqui. Helena perguntou. Lívia sabe? Provavelmente só viu a versão preliminar. Gustavo pegou o celular. Eu vou falar com ela. Augusto segurou o documento. Espera. O que agora? A versão preliminar não deveria estar no arquivo que ela acessou. Gustavo parou. Então como chegou lá? Augusto virou a última página. Foi anexada anos depois. Helena franziu a testa. Por quem? Augusto ficou alguns segundos olhando a assinatura digital. Então empurrou a folha para o centro da mesa. Gustavo leu primeiro. Seu rosto mudou. Helena puxou o papel. O responsável pela inclusão do documento no arquivo tinha sido Gustavo. Ela ergueu os olhos. Você? Gustavo pareceu tão confuso quanto ela. Eu não lembro disso. Augusto apontou a data. Foi na época em que vocês incorporaram a Horizonte. Gustavo passou a mão pelo rosto. Eu subi centenas de arquivos. Helena olhou para o documento. Então foi você que deixou a peça que Lívia encontrou. Sem saber. Augusto respondeu. Provavelmente. Gustavo ficou olhando para o próprio nome. A ironia era simples. Lívia passara anos procurando uma prova contra Álvaro e encontrara uma versão incompleta, porque Gustavo, por descuido, deixara aquilo no lugar errado. O erro dele trouxera Lívia para perto. Depois ele mesmo lhe dera acesso. Depois se envolvera com ela. E agora a cláusula que ele votara podia afastá-lo do controle. Helena quase sentiu pena. Quase. Augusto abriu a última pasta. Agora vem a parte que muda a posição de vocês. Gustavo levantou os olhos. Ainda tem mais? Sim. Augusto colocou um relatório sobre a mesa. A auditoria interna tinha encontrado mensagens entre Lívia e um ex-consultor do grupo. Nelas, Lívia perguntava sobre arquivos ligados a Álvaro e Renato.
Isso provava a investigação. Mas havia outra coisa. Meses depois de começar a relação com Gustavo, ela recebera informações sobre a cláusula sucessória. Não o texto completo, mas o suficiente para saber que um conflito de interesse poderia enfraquecer a posição dele. Helena ficou imóvel. Ela sabia. Gustavo não falou. Augusto continuou. E mesmo sabendo, manteve os contratos, manteve a relação e continuou buscando documentos. Gustavo levantou tão rápido que a cadeira bateu no chão. Ela sabia. Dessa vez não era pergunta. Augusto respondeu. Sim. Gustavo caminhou até a janela. Helena observou as costas dele. Pela primeira vez, o homem que sempre acreditava ser o mais esperto da sala tinha sido pego numa verdade que não conseguia negociar. Lívia tinha entrado perto dele com uma motivação escondida. Talvez tivesse se apaixonado depois. Talvez não, mas ela sabia que aquela relação podia atingir o controle do grupo. E nunca contou. Gustavo virou. Isso ativa a cláusula. Augusto respondeu. Cria base séria para a abertura do procedimento interno. E o que acontece comigo? Seu voto pode ser suspenso. E Helena assume, se ela aceitar. Todos olharam para ela. Helena sentiu a pergunta chegar antes de qualquer palavra. Poder ou horizonte? Ela podia aceitar a posição, proteger o grupo durante a crise e, ao mesmo tempo, abrir mão para sempre da única parte concreta da vida que construíra antes de Gustavo. Ou podia recuperar a horizonte e deixar que o conselho encontrasse outra solução, sem saber o que Gustavo faria enquanto mantivesse poder. Augusto falou. Você não precisa decidir hoje. Helena respondeu. Quando? Antes da reunião do conselho. Quando é? Gustavo respondeu. Amanhã à tarde. Ela olhou para ele. Tão rápido, a notícia já circulou internamente. Helena fechou os olhos por um instante. Lívia. O conflito. O divórcio. O grupo. Tudo tinha saído do espaço privado. Augusto juntou os documentos. Se Helena aceitar a posição temporária, a renúncia ao direito sobre a horizonte é definitiva. Gustavo virou. Não. Augusto ergueu os olhos. Não o quê? Ela não vai fazer isso. Helena ficou séria. Você não decide. Yosai. Então para. Gustavo caminhou até a mesa. Helena, escuta. Você passou anos sem saber que a horizonte ainda existia. Agora sabe. É sua. Uma parte. É mais sua do que qualquer coisa naquele grupo. Eu também trabalhei naquele grupo. Pra mim. Não. Com você. Gustavo ficou quieto. Helena continuou. Essa é outra coisa que você apagou aos poucos. Augusto não interrompeu. Gustavo baixou a voz. Se você aceitar só para impedir que eu continue no controle, vai perder uma coisa que queria antes de me conhecer. Talvez, e depois eu vivo com a escolha. Você vai se arrepender. Helena olhou para ele. Talvez. Ela travou. Ela pegou a bolsa, mas pelo menos dessa vez, o arrependimento vai ser meu. Saiu. Na manhã seguinte, Helena chegou à reunião do conselho com a decisão dentro de uma pasta. Gustavo já estava lá. Não se aproximou. Augusto sentou ao lado dela. O presidente da reunião explicou, em termos gerais, que diante dos indícios de conflito de interesse, seria aplicada a estrutura de proteção prevista nos documentos antigos. Gustavo não contestou. A pergunta veio. Helena Sampaio aceitaria exercer temporariamente os direitos de voto previstos? Augusto colocou o termo diante dela. Na segunda página estava a renúncia. Horizonte, estratégia. Helena passou o dedo sobre o nome. Por alguns segundos, a sala inteira desapareceu. Ela viu a primeira mesa. O computador velho. A primeira cliente. O dia em que contou a Gustavo que tinha conseguido pagar todas as despesas do mês sem ajuda. Lembrou da própria voz dizendo, um dia isso ainda vai ser grande. Tinha sido. Sem ela. Agora podia recuperar uma parte. Talvez reconstruir. Talvez voltar a ser aquela mulher, ou talvez essa mulher já não existisse. Gustavo, do outro lado da mesa, falou, não faz isso. Todos olharam. Helena ergueu os olhos. Ele não parecia executivo, nem herdeiro, nem homem acostumado a vencer. Parecia alguém que finalmente entendia o tamanho de uma coisa que ela tinha perdido. Helena, fica com a horizonte. Ela perguntou, é o grupo? Se vira sem mim por um tempo. Você está dizendo isso agora? Gustavo abaixou o olhar. Tô. Ela ficou observando. Talvez fosse tarde, mas era a primeira vez que ele oferecia perder alguma coisa sem transformar a perda dela em custo aceitável. Helena pegou a caneta. Assinou.
Gustavo fechou os olhos. Ela empurrou o documento para Augusto. O advogado leu. Depois levantou o olhar. Você tem certeza? Helena respondeu. Tenho. Gustavo perguntou. Você escolheu a Horizonte? Helena olhou para ele. Não. O silêncio caiu. Augusto virou a última página. A assinatura de Helena estava na aceitação da posição temporária. E na renúncia definitiva. Ela tinha escolhido assumir o voto. Tinha acabado de abrir mão da Horizonte. Gustavo ficou imóvel. Por quê? Helena guardou a caneta. Porque se eu escolher só o que devolve uma parte da minha vida, eu deixo você e todo mundo aqui lidando com um problema que também ajudei a construir. Você não criou esse problema. Trabalhei anos nesse grupo. Conheço as pessoas, conheço os projetos e sei o estrago que uma disputa dessas pode fazer. Gustavo apertou os lábios. Você está sacrificando uma coisa sua para salvar a empresa da minha família. Helena se levantou. Não. Olhou ao redor da mesa. Eu estou escolhendo terminar direito uma coisa antes de começar outra. A reunião continuou. O voto de Gustavo foi suspenso. Helena assumiu temporariamente a posição prevista. E, pela primeira vez em anos, ele precisou sair de uma sala onde as decisões continuariam sem ele. Na porta, Gustavo parou perto dela. Eu sinto muito pela Horizonte. Helena respondeu. Ainda não. Como assim? Eu também ainda não sei o tamanho do que perdi. Ele não teve resposta. O telefone de Augusto vibrou. O advogado leu a mensagem e chamou. Helena. Ela virou. O rosto dele tinha mudado. O que foi? Augusto mostrou a tela. Era uma mensagem da equipe jurídica. Tinham encontrado um segundo documento ligado à Horizonte. Um documento que não aparecia nas cópias anteriores. Helena sentiu o corpo ficar imóvel. O que diz? Augusto leu rápido. Depois olhou para Gustavo. Diz que Álvaro alterou a estrutura 6 meses antes de morrer. Gustavo franziu a testa. Alterou como? Augusto voltou os olhos para Helena. A participação que você acabou de renunciar talvez nunca tenha sido o verdadeiro patrimônio deixado para você. Helena não entendeu. Então o que era? Augusto fechou a tela por um instante. Não dá para explicar aqui. Augusto, precisamos encontrar a versão original assinada. Gustavo se aproximou. Onde? O advogado respondeu. Pelo registro, a última pessoa que recebeu uma cópia física foi Renato Avelar. O pai de Lívia. Helena sentiu o sentido de toda a história mudar outra vez. A Horizonte. A investigação de Lívia. O pai dela. A cláusula. Talvez todos estivessem procurando o mesmo documento sem saber. E agora, Helena tinha acabado de abrir mão de algo antes de descobrir o que aquilo realmente representava. Se você estivesse no lugar da Helena, teria assinado mesmo sabendo que ia perder a empresa que criou antes do casamento? Ou teria deixado Gustavo enfrentar sozinho as consequências das escolhas dele? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque a assinatura já foi feita. Mas a parte mais difícil ainda é descobrir o que exatamente Helena acabou de perder. Naquela noite, Helena não voltou direto para o apartamento. Ficou quase 1 hora dentro do carro, estacionada a 2 quadras do prédio de Augusto, com a cópia da renúncia no banco ao lado. Toda vez que olhava para o papel, via o mesmo nome. Horizonte e Estratégia. Era estranho perceber que uma assinatura levava menos de 10 segundos e podia fechar uma porta que demorara anos para ser construída. O celular vibrou. Augusto, encontramos o endereço atual da Lívia. Helena segurou o telefone com mais força. Ela tem o documento? Não sei. Mas Renato recebeu a última cópia. Sim. Então ela pode ter herdado. Augusto fez uma pausa. Gustavo quer ir atrás dela. Claro que quer. Eu disse que não. Pela primeira vez hoje, concordamos em alguma coisa. Helena, isso pode ficar feio. Já ficou. Não tô falando de escândalo. Tô falando de você entrar numa conversa sem saber o que Lívia vai usar para negociar. Helena olhou novamente para a renúncia. Ela já usou meu casamento, minha empresa e o passado do pai dela para chegar onde queria. Eu acho que já sei como ela negocia. Não subestima. Não tô subestimando. Helena desligou o carro. É justamente por isso que eu vou. Lívia morava num apartamento menor do que Helena imaginava, numa rua tranquila de Moema. Nada ali lembrava o luxo que ela gostava de mostrar nos eventos ao lado de Gustavo. Quando abriu a porta e viu Helena, não pareceu surpresa. Augusto passou meu endereço? Não importa. Claro que importa. Renato Avelar recebeu uma cópia física do documento ligado a Horizonte. O rosto de Lívia mudou.
Só um pouco. Helena entrou sem esperar convite. Lívia fechou a porta. Você não pode entrar assim. Pode mandar eu sair. Lívia cruzou os braços. Só ir. Helena não se mexeu. As duas ficaram se olhando. Depois Lívia soltou um riso. Tá, agora entendi por que Gustavo nunca sabia o que fazer com você. Ele normalmente fazia o que queria. E você deixava. A frase veio com veneno. Helena aceitou o golpe. Deixei muitas vezes. Lívia inclinou a cabeça, talvez esperando defesa. Não veio. Helena continuou. A diferença é que eu não preciso mais fingir que não aconteceu. Veio aqui para terapia? Vim buscar o documento. Não tenho. Então acabou. Helena virou em direção à porta. Lívia falou atrás dela. Seu sogro gostava de você. Helena parou. Não virou imediatamente. O que, Álvaro? Helena se virou. Lívia tinha perdido o sorriso. Você passou anos investigando um homem que morreu e só agora resolveu contar isso? Eu não tô contando nada. Tá tentando me impedir de sair. Lívia caminhou até um armário baixo, perto da sala. Abriu uma porta, tirou uma caixa de madeira, colocou sobre a mesa. Meu pai guardou coisa demais. Helena se aproximou. O documento tá aí? Talvez. Lívia, você quer tudo muito rápido agora. Helena apoiou as mãos na cadeira. Eu passei 10 anos recebendo verdade atrasada. Não tenho mais paciência. Lívia abriu a caixa. Havia fotografias, cadernos, envelopes e documentos antigos. Ela pegou um envelope amarelado. Não entregou. Quando meu pai morreu, eu encontrei isso junto com as coisas dele. Ele, quase tudo. Quase? Lívia passou o dedo pela borda do envelope. Tinha partes que eu não entendia. Então procurou a família Sampaio. Procurei respostas. Usando Gustavo. Lívia levantou os olhos. No começo, sim. A honestidade inesperada deixou a sala mais pesada. Helena puxou uma cadeira. E depois, Lívia ficou em pé. Depois ficou confuso. Confuso é quando você não sabe se pega trânsito pela marginal ou pela avenida. Dormir com um homem casado por mais de 1 ano não é confusão. Lívia sorriu de lado. Você ensaiou essa? Não precisei. O sorriso desapareceu. Helena apontou para o envelope. Abre. Lívia não obedeceu. Você acha que eu não paguei nada por isso? Não pensei em você o suficiente para fazer essa conta. A resposta acertou mais do que Helena esperava. Lívia colocou o envelope sobre a mesa. Meu pai passou os últimos anos da vida convencido de que Álvaro tinha acabado com ele. E você acreditou. Eu tinha 17 anos quando vi nossa casa ser vendida. Minha mãe começou a trabalhar de novo depois de 20 anos. Meu pai não conseguia entrar num restaurante sem achar que alguém estava olhando para ele. Então sim, Helena, eu acreditei. E isso justificava o Gustavo? Lívia apertou a boca. No começo, eu nem queria Gustavo, mas quis o acesso dele. Quis. Depois quis o resto. Depois eu gostei dele. Helena soltou um riso baixo. Gostou? Você pode fazer essa cara, mas gostou de um homem que te diminuía por anos. Helena ficou em silêncio. Lívia percebeu a brecha e avançou. Sabe qual é a diferença entre nós duas? Eu sabia que ele era egoísta quando entrei nisso. Você passou 10 anos chamando o egoísmo de personalidade forte. Helena sentiu a frase. Não desviou. Talvez? Lívia franziu a testa. Talvez? Você quer que eu te diga que fui mais inteligente do que você? Não. Porque eu não fui. Helena apontou para o envelope. Mas nenhuma burrice minha transforma a sua escolha em acidente. Lívia apertou os dedos. Por alguns segundos, não disse nada. Então abriu. Retirou 4 folhas dobradas. Meu pai recebeu isso de Álvaro. Helena estendeu a mão. Lívia segurou o papel. Primeiro você ouve. Não. Então não leva. Helena recostou. Fala. Lívia puxou uma cadeira e sentou do outro lado. A Horizonte não entrou na história do meu pai por acaso. Quando Álvaro começou a avaliar a empresa dele, o grupo usou uma metodologia que tinha vindo da sua consultoria. Eu sei dessa parte. Não sabe toda. Helena permaneceu quieta. Lívia continuou. Meu pai percebeu que aquele trabalho tinha origem numa empresa que não aparecia mais nos relatórios. Ele achou estranho. Foi atrás, de mim, da Horizonte, e descobriu que era minha. Descobriu que tinha sido sua. Helena corrigiu. Era minha. Lívia deu um pequeno sorriso. É. Acho que essa é exatamente a questão. Pegou outra folha. Meu pai confrontou Álvaro. Disse que o grupo estava usando método criado por uma empresa sem identificar a origem direito. Helena franziu a testa. E Álvaro?
Mandou investigar. Só isso? Não. Lívia olhou para a folha. Ele ficou furioso. Helena não esperava. Com quem? Lívia ergueu os olhos. Com Gustavo. O nome ficou no meio da sala. Helena não falou. Por quê? Porque foi Gustavo quem aprovou a retirada do nome Horizonte dos Materiais Internos. Helena ficou imóvel. A primeira reação foi negar, não em voz alta. Dentro dela, Gustavo podia ser arrogante, egoísta, desleal. Mas aquilo, você está mentindo. Lívia deslizou uma cópia pela mesa. Lê. Helena pegou. Era uma troca antiga de mensagens administrativas. Não tinha contexto inteiro, mas uma linha aparecia clara. A recomendação era incorporar os métodos ao padrão interno sem vinculação comercial à marca anterior. A aprovação vinha de Gustavo. Helena releu. Por quê? Meu pai também perguntou. Lívia puxou a última folha. E Álvaro obrigou Gustavo a explicar. Helena continuou olhando para o papel. Qual foi a explicação? Lívia não respondeu imediatamente. Quando falou, não havia prazer. Gustavo disse que, se o conselho soubesse que parte da reestruturação vinha da empresa da própria esposa, iam acusar ele de favorecer você. Helena levantou os olhos. Aquilo era pior de um jeito diferente. Então ele apagou meu nome para proteger a posição dele. Foi o que meu pai escreveu. Helena sentiu a garganta apertar. Não era um plano para roubar sua empresa. Talvez fosse mais banal, mais covarde. Gustavo havia decidido que o reconhecimento dela era um preço aceitável para evitar perguntas sobre ele. E depois deixar a Helena acreditar que a Horizonte simplesmente não tinha futuro. Lívia observava. Ainda acha que eu inventei tudo? Helena dobrou a folha. Sobre isso não. Então entende, meu pai. Entender não significa concordar com o que você fez. Fácil falar. Não, não é. Helena baixou o papel. Seu pai encontrou uma coisa errada. Você encontrou uma coisa errada. Só que depois você começou a usar cada coisa errada como permissão para fazer outra. Lívia se levantou. Você não sabe o que eu passei. E você sabia o que eu estava passando? Lívia ficou em silêncio. Helena continuou. Sabia que Gustavo era casado. Sabia quem eu era. Sabia da Horizonte antes de eu saber que ela ainda existia. Entrou na minha casa, sentou na minha mesa, e quando eu pedi o divórcio, você apareceu com uma garrafa de champanhe. Lívia apertou a mandíbula. Ele me chamou. E você foi. A sala ficou quieta. Helena apontou para as folhas restantes. O documento original, Lívia voltou a sentar. Tem outra coisa. Claro que tem. E essa é a parte que eu não mostrei para o Gustavo. Helena a encarou. Ele perguntou? Não do jeito certo. Que resposta conveniente. Lívia puxou uma carta escrita à mão. Eu encontrei isso meses atrás. Do seu pai? Sim. E escondeu. Guardei. Por quê? Lívia não respondeu. Helena percebeu antes mesmo de ler. Porque estragava sua história. O rosto de Lívia endureceu. Cuidado. É isso, né? Helena se inclinou. Você precisava que Álvaro fosse culpado. Meu pai acreditava que ele era... Até quando? Lívia não falou. Helena estendeu a mão. Me dá. Dessa vez Lívia entregou. A letra de Renato era irregular. A carta parecia ter sido escrita anos depois da falência. Ele contava que, depois de revisar os documentos completos, concluíra que Álvaro não provocara a queda da empresa. O Grupo Sampaio tinha recusado o negócio, as dívidas já estavam ali, os erros também. Renato admitia que passara tempo demais procurando um inimigo porque aceitar os próprios erros parecia pior. Helena continuou lendo. Mais abaixo, havia um trecho sobre a Horizonte. Renato dizia que Álvaro ficara incomodado ao descobrir que a origem do método tinha sido apagada e decidira criar uma proteção separada. Não só uma participação, direitos sobre o nome, sobre parte da metodologia original, sobre receitas futuras de licenciamento. Tudo seria preservado até que Helena deixasse a família por escolha própria. Mas havia uma condição. Se ela aceitasse usar o mecanismo de controle do grupo numa ruptura, aquele patrimônio não retornaria a ela. Ficaria definitivamente incorporado à estrutura empresarial. Helena parou de ler. Agora entendia a frase que Augusto tinha recebido. A participação que ela renunciara não era o verdadeiro patrimônio. Era só uma parte. O que Álvaro tinha tentado preservar era a autoria, a origem. A possibilidade de Helena levar consigo a única coisa que existia antes do sobrenome Sampaio. E ela acabara de abrir mão, assinando. Naquela tarde, você sabia disso, Helena falou. Lívia olhou para o chão.
Sabia. Há quanto tempo? 3 meses. Helena soltou o papel sobre a mesa. 3 meses. Eu não sabia que você ia pedir o divórcio, mas sabia que a cláusula existia. Parte dela. Sabia que sua relação com Gustavo podia ativar. Lívia levantou. Eu já estava com ele quando descobri. E ficou. Eu amava ele. Helena também se levantou. Não usa essa palavra como recibo. Lívia deu um passo. E você acha que não fez coisa idiota por amor? Fiz. Então para de agir como se fosse melhor. Helena olhou diretamente para ela. Eu não sou melhor porque sofri. Fez uma pausa. Eu só sou responsável pelo que faço depois que descubro a verdade. Lívia ficou imóvel. A frase atingiu o único lugar que ela vinha evitando. Helena apontou para a carta do pai dela. Seu pai descobriu. Para. Descobriu que tinha culpado o homem errado. Eu falei para parar. E escreveu isso porque não queria que você carregasse a mesma mentira. Lívia empurrou a cadeira. Você não conheceu meu pai. Não. Então cala a boca sobre ele. Eu não preciso conhecer para ler o que ele escreveu. Lívia pegou a carta da mesa. As mãos tremiam. Ele morreu envergonhado. Talvez. Você não sabe. Não sei. Helena baixou a voz. Mas sei que você transformou a vergonha dele numa desculpa para não olhar para a sua. Lívia ficou pálida. Por um segundo, Helena pensou que ela fosse rasgar a carta. Não rasgou. Sentou de novo. A postura caiu. Eu queria que eles fossem culpados. Helena não respondeu. Entende? A voz de Lívia veio baixa. Eu precisava que Álvaro tivesse feito aquilo. Porque se ele não fez, meu pai passou anos odiando um homem por uma coisa que ele mesmo causou. Isso dói. Lívia soltou uma risada que não tinha humor. Não fala comigo como terapeuta. Não tô. Então o quê? Tô dizendo que doer não muda o documento. Lívia olhou para a carta. Quando eu encontrei o Gustavo, eu achei que ia descobrir alguma coisa. Depois ele começou a me procurar. Era fácil. Ele reclamava de você. Dizia que você não entendia mais ele. Helena ficou quieta. Eu sabia que era errado. Lívia continuou. Só que cada vez que ele me escolhia, parecia que eu estava entrando numa casa onde meu pai nunca conseguiu entrar. Helena respondeu. E quando entrou, Lívia levantou os olhos. O que? Melhorou? Lívia demorou. Não. Então por que continuou? Ela apertou a carta. Porque eu já tinha ido longe demais. Helena assentiu. Essa eu conheço. As duas ficaram em silêncio. Não havia perdão naquela sala, nem amizade. Só duas mulheres olhando para escolhas que tinham passado tempo demais explicando para si mesmas. Helena pegou o documento original. Eu vou levar isso pro Augusto. Lívia segurou a outra ponta. Eu posso impedir. Pode. Posso dizer que é propriedade da família. Pode. Posso procurar advogado. Pode também. Helena não puxou. Mas aí você vai ter que explicar por que escondeu um documento relevante enquanto mantinha contratos com o grupo e uma relação com quem aprovava esses contratos. Lívia apertou o papel. Helena esperou. Era esse o erro de Lívia. Ela tinha juntado informação para ganhar poder. Só que informação escondida também criava responsabilidade. Quanto mais tentasse usar o documento como arma, mais teria que explicar por que o guardara. Os dedos de Lívia afrouxaram. Helena pegou o papel. Na porta ouviu. Ele ainda ama você. Helena parou. Não faz isso. É verdade. Você não sabe. Lívia riu baixo. Sei melhor do que gostaria. Helena abriu a porta. Lívia falou uma última vez. Eu passei anos querendo que vocês fossem culpados o suficiente para justificar quem eu virei. Helena olhou para ela. Lívia dobrou a carta do pai e colocou de volta no envelope. Só que meu pai já tinha parado de culpar vocês antes de eu começar. Ela fechou a caixa. Dessa vez, Helena não respondeu. Saiu. 2 dias depois, Helena descobriu que ter o documento não resolvia o problema. O conselho aceitou a autenticidade inicial, mas a situação do grupo piorou. Um grande parceiro adiou uma negociação. 2 diretores ameaçaram sair. Um rumor sobre disputa familiar chegou à imprensa econômica. E na primeira reunião conduzida por Helena com os direitos de voto temporários, quase metade dos presentes entrou na sala, acreditando que ela estava ali para se vingar do marido. Um conselheiro chamado Roberto, que trabalhava com a família havia 20 anos, falou na frente de todos. Com todo respeito, Helena, você está no meio de um divórcio. Não parece saudável colocar a esposa traída na cadeira do marido. Ela não respondeu imediatamente. Augusto observava do fundo. Gustavo não podia votar, mas tinha direito de estar presente em parte da reunião. E ele abriu a boca. Helena levantou a mão.
Eu respondo. Gustavo recuou. Ela olhou para o conselheiro. Se eu votar contra uma proposta boa só porque Gustavo apoia, você pode me tirar daqui. Roberto cruzou os braços. Não é tão simples. Se eu favorecer uma decisão ruim para atingir meu marido, registra em ata. Helena, agora, se o problema é eu ser esposa traída, isso você vai ter que resolver com a cláusula que vocês mesmos aprovaram. Alguns desviaram os olhos. Roberto insistiu. Você não tem experiência formal para ocupar essa posição. Helena puxou 3 relatórios. Então vamos falar de experiência. Passou os documentos pela mesa. Essa divisão perdeu margem por 4 trimestres. Esse projeto está atrasado 7 meses. E essa expansão foi aprovada com previsão que ninguém atualizou depois da mudança de custo. Roberto pegou os papéis. Helena continuou. Eu trabalhei em 2 desses projetos. Sem cargo de conselho. Sem voto. E, pelo que descobri nos últimos dias, às vezes até sem meu nome. Gustavo baixou os olhos. A reunião seguiu, mas a primeira proposta de Helena perdeu. Ela queria suspender imediatamente contratos vinculados à consultoria de Lívia até a revisão completa. Parte do conselho considerou a medida ampla demais. Helena perdeu por margem pequena. Quando a votação terminou, sentiu a primeira derrota desde que assumira. Roberto arrumou os papéis. Isso é governança. Helena respondeu. Não, isso é voto. Governança é o que a gente faz depois de perder um. Ele olhou para ela. Pela primeira vez, sem condescendência. Naquela noite, Augusto perguntou se Helena queria tentar outra medida. Não. Por quê? Porque eles têm razão numa parte. Qual? Eu entrei querendo cortar tudo ligado a Lívia. Existe risco. Existe. Mas eu também estava com raiva. Augusto assentiu. E agora? Helena pegou o relatório. Agora eu separo o que é risco do que é vingança. Nos dias seguintes, ela pediu revisão contrato por contrato. 2 foram suspensos por falta de justificativa comercial. Outros continuaram porque tinham entrega real. Nenhum resultado veio rápido. Houve reclamação. Um diretor pediu afastamento. Um parceiro cancelou uma reunião. Helena descobriu que poder não tinha nada da sensação limpa que imaginara olhando de fora. Toda decisão deixava alguém insatisfeito. E cada vez que assinava alguma coisa, lembrava do que tinha aberto mão para ocupar aquela cadeira. A Horizonte não voltaria. Os direitos que Álvaro preservara tinham sido incorporados definitivamente ao grupo quando ela aceitou o mecanismo. Augusto confirmou depois de revisar o original. Não havia caminho elegante para desfazer. Ela poderia contestar. Talvez passar anos discutindo interpretação. Talvez vencer uma parte. Talvez não. Helena decidiu não transformar a própria vida em outra década de disputa. O preço estava pago. 3 semanas depois, o conselho aprovou uma solução que ela propôs na segunda tentativa. Uma comissão independente assumiria a revisão dos conflitos. Gustavo permaneceria afastado das decisões relacionadas ao caso e Helena reduziria gradualmente sua atuação assim que a estrutura estivesse estável. Não era vitória cinematográfica. Ninguém aplaudiu. Não houve discurso. Roberto apenas fechou a pasta e disse: agora eu voto a favor. Helena respondeu: ótimo. Só isso? Você queria parabéns? Ele segurou um sorriso. Talvez. Fica para a próxima. Foi a primeira vez em semanas que alguém riu naquela sala sem machucar ninguém. Gustavo pediu demissão da função executiva 2 dias depois. Não do patrimônio, não do sobrenome. Da função. Augusto contou a Helena antes que Gustavo tivesse oportunidade. Ela ligou para ele. Por que fez isso? Gustavo respondeu. Porque se eu ficar esperando alguém me obrigar a perder alguma coisa, vou continuar sendo exatamente o homem que meu pai achava que eu era. E quem você acha que é? Houve silêncio. Ainda estou descobrindo. Helena não sabia o que responder. Então não respondeu. 1 mês depois, eles se encontraram no apartamento onde tinham vivido juntos. O imóvel estava quase vazio. Helena foi buscar as últimas caixas. Gustavo já tinha tirado a maioria das coisas pessoais. Na sala, restavam uma mesa, 2 cadeiras e a marca mais clara na parede onde antes havia um quadro. Helena colocou uma caixa perto da porta. Gustavo saiu do corredor carregando outra. Essa é sua. O que tem? Coisas do escritório. Ela abriu. Havia cadernos antigos, pastas, um porta-cartões da época da Horizonte e um caderno de capa preta que não via havia anos. Helena pegou. Na primeira página estava escrita a meta do primeiro ano da empresa: conseguir 10 clientes fixos.
Ela sorriu sem querer. Onde você achou? Numa caixa minha? Por que estava com você? Não sei. Ela levantou os olhos. Gustavo corrigiu. Tá, sei. Helena esperou. Eu peguei quando você fechou o escritório. Achei que você ia querer jogar fora. E guardou. Guardei. Por quê? Gustavo colocou a caixa no chão. Porque eu gostava de quem você era quando falava daquela empresa. Helena sentiu o sorriso desaparecer, mas não gostava o suficiente para deixar meu nome nela. Ele recebeu a frase sem desviar. Não. Por quê? Eu tinha medo. Helena ergueu as sobrancelhas. Você? Do conselho. Do meu pai. De parecer que eu precisava da minha esposa para fazer meu trabalho. Ela ficou olhando. Então me apagou para ninguém achar que você era menor. Gustavo assentiu. Sim, não tentou explicar. Aquilo fez a raiva dela perder o alvo mais fácil. Você entende o que isso fez comigo? Acho que tô começando. Não. Você não perdeu uma coisa. E passou 8 anos achando que a culpa era sua porque ela não deu certo. Gustavo encostou na mesa. Não entendo essa parte. Então não fala que entende. Tá. Helena fechou o caderno. Gustavo continuou. Eu mandei fazer uma revisão interna de todos os materiais que ainda usam trabalho criado na Horizonte. Ela ficou séria. Pra quê? Pra identificar a autoria. Eu renunciei aos direitos. Yosai. Então não tenta devolver por fora. Não tô tentando. Ele puxou uma pasta da mesa. O grupo vai registrar a origem nos arquivos e materiais futuros quando fizer sentido. Não muda sua renúncia. Não devolve participação. Não devolve dinheiro. Helena não pegou a pasta. Por que fez isso? Porque reconhecer de onde veio não devia depender de quem é dono agora. Ela ficou em silêncio. Era uma coisa pequena perto do que tinha perdido. E justamente por isso parecia mais verdadeira. Não consertava. Não comprava perdão. Não transformava Gustavo num homem novo em 30 dias. Só colocava o nome onde ele mesmo ajudara a apagar. Helena pegou a pasta. Obrigada. Ele assentiu. Augusto disse que o divórcio pode seguir sem disputa principal. Pode. Eu não vou contestar. E Usai? Gustavo olhou para o chão por alguns segundos. A Lívia me procurou. Helena não mudou de expressão. Ei, queria conversar. Você foi? Fui. Helena apoiou a pasta sobre a caixa. Por quê? Porque eu precisava ouvir dela, não de relatório. E ouviu? Ouvi. O que ela disse? Gustavo olhou para a janela. Que parte dela, meu amor? Helena ficou em silêncio. E você acredita? Acredito. Ela não esperava. Mesmo depois de tudo, uma coisa não apaga a outra. Helena abaixou os olhos. Era quase a mesma coisa que tinha dito a ele na noite em que saiu. Nem tudo tinha sido mentira. E isso era o que tornava certas perdas mais difíceis. Você amou ela? Helena perguntou. Gustavo demorou. Achei que sim. Não foi o que eu perguntei. Ele soltou um riso pequeno. Você aprendeu com Augusto. Responde. Gustavo apoiou as 2 mãos na mesa. Eu amei o jeito que eu me sentia perto dela. Helena esperou. Com a Lívia, eu não precisava ser o filho que decepcionava meu pai. Não precisava ser o marido que estava falhando. Ela me olhava como se eu fosse exatamente o homem que eu queria parecer. E comigo, ele encarou Helena. Com você, eu tinha que ser o homem que eu era. A resposta ficou entre os dois. Helena desviou os olhos primeiro. Não porque fosse bonita. Porque doeu. Gustavo continuou. E eu comecei a te punir por isso. Não fala como se tivesse descoberto uma teoria. Não tô. Então o que você quer de mim agora? Nada. Helena levantou os olhos. Nada? Eu queria pedir outra chance. Ela ficou imóvel. Gustavo deu um sorriso sem alegria. Pensei nisso umas 50 vezes. Ei? Seria a mesma coisa de sempre. Eu querendo uma coisa e esperando que você reorganize sua vida em volta. Helena não respondeu. Então não vou pedir. Ela apertou o caderno contra o peito. Isso é para eu achar bonito? Não. Ótimo. Eu só quero que você saiba que eu sei que pedir desculpa não cria obrigação. Helena caminhou até a janela. Lá embaixo, os carros passavam. Ela lembrava de noites naquela mesma sala esperando Gustavo chegar. Lembrava dos jantares, das pequenas brigas, da primeira vez que ele apareceu com flores sem motivo, da primeira mentira que ela decidiu não investigar porque não queria parecer desconfiada. Uma vida não desaparecia quando um papel dizia que tinha acabado, só deixava de exigir continuação. Gustavo perguntou, você me odeia? Helena pensou, não. Ele respirou pelo nariz. Isso é bom? Não sei. E consegue me perdoar? Ele a virou. Perdoar o quê? Ele pareceu confuso. Helena continuou. A Lívia,
A Horizonte, o jeito que você me tratou, o champanhe, os anos em que eu parei de confiar no que eu queria porque você sempre parecia ter certeza. Gustavo abaixou a cabeça. Tudo. Não funciona assim. Yusai, algumas coisas talvez eu perdoe. Outras eu só vou parar de carregar. Ele assentiu. E a gente? Helena ficou quieta. Gustavo não repetiu a pergunta. Dessa vez soube esperar. Ela caminhou de volta. A gente existiu. Ele fechou os olhos por um instante. Passado e... Tem certeza? Helena olhou para o homem com quem passara 10 anos. Ainda havia carinho em algum lugar. Era isso que tornava a resposta adulta e cruel ao mesmo tempo. Tenho. Gustavo assentiu. Não insistiu. Pegou uma caixa e levou até a porta. Eu ajudo a descer. Não precisa. Yusai. Helena quase sorriu. Pode ajudar. Ele pegou outra caixa. No elevador, ficaram lado a lado sem falar. Quando chegaram à garagem, Gustavo colocou tudo no porta-malas. Helena fechou. Ele ficou com as mãos nos bolsos. Helena. Oi. Desculpa ter rido. Ela sabia exatamente do que ele falava. Aquela noite, o pedido de divórcio. O telefone. O champanhe. Você não riu porque era engraçado. Não. Riu porque achou que tinha ganhado. Gustavo olhou para o chão. Ei. Helena abriu a porta do carro. Talvez essa tenha sido a primeira coisa que você perdeu. Entrou. Não esperou resposta. 6 meses depois, Helena estava numa sala pequena de escritório outra vez. Não era a Horizonte. Ela não podia usar o nome comercial antigo como se nada tivesse acontecido. Também decidiu não tentar copiar o que construíra anos antes. Começou outra coisa. Menor. 3 clientes. 2 pessoas trabalhando com ela. Uma mesa grande demais para o espaço. No primeiro mês, perdeu uma proposta importante. No segundo, um cliente atrasou o pagamento. No terceiro, conseguiu um contrato que não tinha qualquer ligação com a família Sampaio. Ela imprimiu a primeira página e deixou sobre a mesa. Não porque fosse milionário, porque era dela. Augusto apareceu numa tarde levando uma pasta. Helena apontou para a cadeira. Se tiver cláusula, pode ir embora. E ela riu. Traumatizou? Um pouco. Vim trazer a confirmação final da dissolução. Ela pegou. Assinou. Acabou? Acabou. Augusto guardou os papéis. O período de controle temporário também encerra no mês que vem. A comissão assume o restante. Ótimo. Gustavo não voltou para a função executiva. Helena levantou os olhos. Eu não perguntei. Yusai. Então por que contou? Augusto pensou. Porque achei que você gostaria de saber que algumas consequências continuaram mesmo depois que você saiu. Helena assentiu. E Lívia? Augusto mexeu na pasta. Não sou advogado dela. Helena sorriu. Você sabe. Sei que os contratos dela com o grupo terminaram depois das revisões que apontaram conflito em parte deles. Outros clientes continuaram. Não houve espetáculo. Melhor assim. Ela entregou o restante dos arquivos do pai. Helena ficou quieta. Augusto se levantou. Tem certeza de que não quer contestar a renúncia da Horizonte? Helena olhou para o escritório. Se eu contestar? Quanto tempo? Anos, talvez. E garantia? Nenhuma. Ela balançou a cabeça. Então não. É muito patrimônio. Yusai. E era seu. Helena pensou antes de responder. Uma parte era. Augusto esperou. O resto era o que eu achava que aquela empresa ainda significava. Ela olhou para os 2 funcionários, discutindo baixinho perto de um computador. Eu não preciso recuperar tudo para provar que aquilo existiu. Augusto assentiu. Antes de sair, perguntou. Se pudesse voltar para aquela reunião, assinaria de novo? Helena olhou para o documento do novo cliente. Demorou. Hoje eu sei o tamanho do preço. E assinaria. Augusto sorriu de leve. Por quê? Helena apoiou a caneta sobre a mesa. Porque naquela época eu passei anos escolhendo o que evitava perda. Olhou pela janela. Dessa vez eu escolhi quem eu queria ser, mesmo sabendo o que ia perder. Augusto saiu. Helena voltou ao trabalho. O celular vibrou perto do computador. Era uma mensagem de Gustavo. Não era pedido. Não era declaração. Só uma fotografia. Um relatório institucional novo do grupo. No rodapé havia uma nota curta, reconhecendo que parte da metodologia usada na transformação estratégica da empresa tinha origem no trabalho desenvolvido anos antes pela Horizonte Estratégia, fundada por Helena. Abaixo da foto, Gustavo tinha escrito: demorou mais do que devia. Helena leu. Não respondeu na hora. Terminou o e-mail que estava escrevendo. Ligou para uma cliente. Revisou uma proposta.
Só no fim da tarde pegou o celular outra vez. Digitou. Demorou. Parou. Acrescentou. Mas ficou certo. Enviou. Gustavo visualizou. Nenhum dos dois escreveu mais nada. Helena colocou o telefone virado para baixo. Na mesa, havia uma placa provisória com o nome da nova empresa. Ainda pequena, ainda desconhecida, ela passou os dedos pela borda e chamou uma das funcionárias. Bia, cadê a versão daquele orçamento? A mulher respondeu do outro lado. Tô mandando agora. Manda antes que eu mude de ideia. Chefe difícil, hein? Helena riu. Você não viu nada. Abriu o arquivo. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta, apressada e indiferente às histórias que terminavam atrás de janelas de escritório. Helena tinha perdido a Horizonte, perdera 10 anos de uma vida que não podia editar depois, perdera dinheiro que talvez nunca recuperasse, e também perdera a fantasia de que vencer significava sair de uma história levando tudo de volta. Não levou. Algumas coisas ficaram, outras foram embora, mas, naquela sala pequena, ninguém precisava pedir licença para dizer de onde uma ideia tinha vindo. E dessa vez, quando Helena assinou o próprio nome no fim da proposta, não havia cláusula escondida esperando alguém ler depois. Se essa história te acompanhou até aqui, me conta qual momento ficou mais forte para você. Quando Helena assinou mesmo sabendo que perderia a Horizonte, quando Lívia finalmente admitiu que precisava culpar o Sampaio para justificar as próprias escolhas, ou quando Gustavo reconheceu que apagou Helena porque tinha medo de parecer menor diante dos outros? Conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje, que nem toda vitória devolve o que foi perdido. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar.